O cliente, ele não nos procura para fazer post. O produto, ele pode até ser o post, mas ele nos procura para vender mais. Então, se a gente se responsabiliza por fazer parte do processo, por realmente querer entregar mais, vender mais, fazer ele vender mais, aí é onde a gente vai ter sucesso e vai ter uma parceria duradoura. Porque se ele crescer, eu vou crescer junto com ele. Vocês que são profissionais criativos, essa essência, essa veia, principalmente da criatividade, como que vocês estão lidando com a inteligência artificial? Como que vocês estão adotando a inteligência artificial? Porque não adotar também é um risco muito grande no momento que nós estamos. Então, como que vocês estão olhando para isso e como vocês acreditam, para onde vocês acreditam que vai esse processo aí? Tem que viver o design, tem que viver a publicidade. A gente vive a referência no dia, a gente caminha na rua, tu vê um outdoor, tu pensa como eu faria melhor. Não tem como tu achar que bater um ponto na entrada, tu vai ser criativo, tu vai bater um ponto, tu vai sair, vai ser... Acabou a criatividade. Você vai viver aquilo profundamente para ser uma pessoa que tenha um diferencial. Porque se tu for raso também nisso, tu não vai ser diferente. Uma construção assim bem legal que a gente traz. Somos livres para criar, somos diferentes por essência e toda essa formatação, desde o começo a gente vem criando e traz a cultura de autogestão, autoliderança. É uma das nossas visões assim que a gente gosta de passar pra galera. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dogcast. Eu sou o Doug, host desse podcast. E aqui nós falamos sobre empreendedorismo, sobre marketing digital e sobre como utilizar as redes sociais para potencializar os resultados do teu negócio. Hoje estou com uma galera muito especial, uma galera bacana aí, que eu já fazia bastante tempo que eu queria trazê-los aqui para conversar comigo, né? E nós vamos ter com certeza uma conversa muito enriquecedora. Vocês já puderam ver aí pelos highlights desse episódio o quanto o papo foi de altíssimo nível. E eu quero começar então deixando meu amigo, o que eu conheço há mais tempo, né? Foi meu colega, inclusive de faculdade, o Jonathan, se apresentar para a galera. Então, e aí galera, tudo bem? Sou o Jonathan, sócio da agência Destra, trabalho com publicidade há muito tempo. Estou aí hoje com nosso parceiro Doug, para esse podcast que vai ser irado. Eu e meus amigos aqui da agência, Diego e Luciano, vou deixar eles se apresentar também. Boa. E vamos falar mais aí, falar sobre muitas coisas polêmicas, estratégias. Bora lá. Eu sou o Diego, sou sócio fundador, trouxe esses dois camaradas comigo com muito orgulho deles, de como eles estão hoje. Legal. Estão voando, essa galera aí. Eu também tô médio, mas tô voando. Tô já há mais tempo nesse mercado, mas vai ser uma conversa demais aí. Boa. Luciano? Eu sou o Luciano. Obrigado pelo convite, né, Doug? É um prazer pra gente estar aqui. Trabalho com comunicação também há muitos anos, né? Formado em relações públicas e trago comunicação no coração há muito tempo. Então vai ser um prazer poder conversar um pouquinho sobre isso. Boa, bem demais. Bom, galera, vocês já estão acostumados aí com o nosso padrão, né? A gente fala muito sobre empreendedorismo, sobre marketing digital, e hoje eu trouxe três cabeças aí, trouxe três especialistas, tanto no digital quanto em marketing, em comunicação e todas as vertentes aí. Então a gente vai esmiuçar isso. Se tu é um empresário, empreendedor, alguém que não entende necessariamente marketing, mas quer aproveitar, com certeza esse episódio vai ter muitos insights para vocês. A gente vai botar o nosso lado, digamos assim, na mesa, mas sempre com o objetivo de gerar resultado. Afinal, nós estamos nesse jogo para gerar resultado para os nossos parceiros, para os nossos clientes, seja através de um criativo, de um vídeo, de uma foto, de uma arte, de um slogan, seja através do que for. Então vai ter muitos insights para vocês. E se tu é da área da comunicação, do digital, cara, esse episódio é imperdível para ti, porque tu vai aprender, tu vai ter um MBA agora em agência, em tráfego, em cultura, em empresa, em trabalhar nesse ambiente aí que é o digital. Então fiquem comigo até o final desse episódio. Diegão, conta pra gente. Pedir a licença de chamar Diegão, né? Pô, que intimidade é essa, mas enfim. Depois de todos os bastidores. Depois de tudo já rolou aqui, enfim. Então eu queria começar deixando tu falar um pouquinho sobre a história, como que tu iniciou a Destra lá atrás, como que foi o processo, como vocês iniciaram essa jornada, até ela chegar onde ela é hoje. Tu tá aqui com mais dois sócios na minha frente. Incríveis esses caras. Cara, a gente tá há bastante tempo. Os guris estão comigo desde 2000 e tudo, Jonah, antes. 2017. A Destra no CNPJ 2016 nasceu, né? Mas legal. Nasceu comigo um pouco antes, né? Eu era freelancer, trabalhava em outra agência. Tinha um cargo importante lá e eu decidia muitas coisas lá dentro. Então eu pensei, poxa, chegou o momento de fazer por nós, né? E decidi. Foi ali que eu fiz um passo de abrir a própria agência, né? Pensando em trazer uma agência diferente do tradicional. Tanto que um dos nossos slogans é Livres para Criar, né? Legal. Mas aí a gente vai a fundo depois dentro desse Livres para Criar. No decorrer da conversa. A partir dali, cara, a gente cresceu muito rápido. A gente sempre se entregou muito. O Jonathan foi um cara que agregou demais quando chegou. Ele é genial.
Olha aí, E tá com moral, cara. E o Lu é outro gênio, né? Então a gente acabou se juntando aí e criamos um clã. Brincadeira. Mas a gente criou uma comunidade de criativos que eu acho que foi isso que alavancou a gente e trouxe a gente até aqui, né? Com certeza, com certeza. Eu até agregaria isso, que um dos diferenciais por tu ter trazido nessa cultura de não ser algo tradicional, a gente também nunca ficou parado, né? A gente sempre esteve olhando para o que estava acontecendo, qual era a tendência do mercado, e a gente, por estar preparado, por estar pronto para isso, a gente conseguiu dar esses passos em rumo ao crescimento, né? Então, quando fechou a pandemia ali, que tudo fechou, o digital veio muito forte e a gente estava preparado para o digital. E a gente não era só o digital e não era só o tradicional, a gente misturava isso. Legal. E isso realmente nos impulsionou muito ali a partir de 2020, né? Trazendo sempre esse olhar criativo. Por a gente junto. acreditar no poder do branding por completo, a gente não achava que a rede social sozinha ia entregar tudo. E a gente sempre acreditou que o trabalho feito pela nossa mão e pela nossa equipe inteira, ele seria muito melhor entregue do que separado em uma editora, que iria editar os vídeos, um fotógrafo separado. Enfim, pessoas que não entendem exatamente o que o cliente quer, que não se reúnem fazendo coisas separadas. Sabe? Sim. A gente sempre gostou muito do universo da criatividade, assim, e como criativos e como pessoas inquietas, a gente sempre teve muito movimento e sem medo de errar, né? Uma coisa legal que eu estava falando aqui nos bastidores antes era de como o marketing digital e a parte, então, de anúncios, por exemplo, há poucos anos atrás não estava tão enraizado aqui na nossa região, por exemplo. Né? É verdade. Mas eu tenho na minha cabeça memórias assim de a gente, antes de tudo isso se enraizar e se tornar tão forte, a gente já está matutando, a gente já está pensando, tá, como é que a gente pode fazer isso, e já está também começando a testar formatos que a gente ainda não via as pessoas testando e errando, sabe? E aprendendo com aqueles erros, e aí depois aprimorando, e aí crescendo, e aí pensando, tá, agora é o momento de a gente trazer uma pessoa para fazer isso aqui, e aí já inflava ali a nossa capacidade, né, de pessoas assim dentro da agência, potencial, ia formando o que a gente é hoje, né? Uma agência 360, uma agência full service, mas uma agência que tem uma narrativa, tem um objetivo muito claro, né? Que é ir além, trazer o Como movimento. é que a gente criou, assim, como é que a gente formatou as nossas equipes desde sempre, assim, desde o começo? A gente trabalhou olhando para o mercado, olhando para como se movimentava a comunicação, as tendências, e vendo onde estavam os gaps que a gente tinha em equipe. Tá, legal. Então, assim, a gente tinha, por exemplo, a gente sempre foi muito ligado à estética, ao design, né, a essa entrega. Então, o Diego tem um estilo, o Jonathan tem outro estilo, e daí quando a gente precisava daí quando chegava o gargalo do design, a gente olhava assim, tá, mas a gente já tem esses dois estilos. Qual o próximo designer, que estilo ele tem que ter? Como é que ele tem que fazer? Caramba, sensacional. Sabe? Como é que, o mundo tá indo para vídeos. A gente precisa de fotos próprias, né? A gente precisa se comunicar de forma verdadeira, de forma real. Então a gente precisa internalizar. Não é que um fotógrafo terceirizado ele não vai ter a qualidade, mas ele não vai ter a interação, a essência do cliente. Aquilo que o Diego falou, né? O cara não conhece o cliente, ele vai fazer dentro do olhar dele. E a gente quer fazer dentro do olhar do todo, que é o do cliente junto com o nosso. Então a gente traz um fotógrafo para dentro, traz um editor de vídeo, traz um filmmaker, sabe? A gente vai trazendo toda a parte de anúncios, toda a parte de criação, planejamento de conteúdo, sempre olhando para esses gargalos. Então hoje no nosso time de design, a gente tem 7, 8 designers. Cara, nenhum tem o mesmo estilo do outro. Todos são diferentes. Legal. Todos são. Dentro da criatividade, do modelo, da linha. A gente faz questão que sejam diferentes. Sim, é proposital. A gente não quer que a pessoa chegue lá e copie o Jonathan e eu. Legal. A gente quer que a personalidade dela, ali no Livres para Criar, ela apareça. E aí, instiga se tá isso diariamente. dentro do que o cliente necessita, a gente vai acreditar naquilo. Diferente de outros lugares que eu mesmo já trabalhei, que tu era direcionado a criar exatamente formatado, aquilo, né? Esse é o padrão que tu vai fazer e eu só preciso de uma arte com isso. O executor, ele não é um criativo, ele é um executor. No momento que ele vira o criativo, é que ele entrega uma coisa diferente, real, né?
como negócio, nós não somos escaláveis, porque nós somos diferentes, né? Para cada cliente é personalizado, é o entendimento, o atendimento, a arte, a equipe que está colocada lá. Quando a gente entrevista o cliente no onboarding, a gente entende qual é o designer que vai trabalhar com ele. É ali que a gente começa a tirar do cliente algumas respostas, vai direcionar. Vai ser uma menina, vai ser um menino. Qual é a personalidade dessa pessoa para trazer para esse cliente? Tá, e como que vocês enxergam assim essa questão, trazendo um pouco para, obviamente, né, tá linkado com o processo, também com a criatividade, mas do negócio em si. Porque a gente vem de uma onda assim de muitas agências, principalmente eu acho que talvez depois da pandemia também, eu acho principalmente, de agências terceirizando, né, que é tipo o contrário do que vocês estão acoplando aí ao negócio de vocês. Tipo assim, é mais vantagem tu ser um terceiro, tu contratar, porque enfim, tu contrata sob demanda do que tu precisa e tu mantém teu core mais enxuto e tudo mais. Tipo, agências enxutas e mais escaláveis, né? Vocês seguiram e seguem contra isso, né? Sim. Justamente para ter essa cultura diferente. Como que vocês veem isso? Por que vocês decidiram, optaram por esse modelo de negócio, que tem ônus e bônus, mas assim, como que vocês veem lutando com esses desafios de manter uma cultura e uma equipe grande assim internamente? A gente gosta muito da ideia de comunidade, né? E a gente vê muito... A gente vê como as marcas, como a necessidade e os movimentos sociais que acontecem hoje cada vez mais vão para esse caminho, né? De uma construção de uma comunidade. E a gente acredita que tudo vem de dentro para fora, né? Então, termos dentro uma comunidade forte, pessoas que estão engajadas em trazer esse potencial, em construir isso, a gente consegue também externalizar isso para os nossos parceiros, né? Eu acredito que hoje a gente está construindo uma comunidade muito forte, a gente tem uma galera que vai em busca dessa visão, né, quer construir isso para os nossos parceiros, e eu acredito que essa visão assim traz muito dessa construção que a gente vem fazendo, sabe? Então... É que, além de construir comunidade, acho que isso a nossa visão ela é clara, assim, né? A entrega da qualidade para o cliente, a qualidade da comunicação, a qualidade do todo, né? Então, assim, eu tenho que ter um bom atendimento, um atendimento que tenha tempo de prestar atenção no cliente. Eu preciso ter um designer que tenha tempo de pensar na arte que ele vai fazer, de uma captação de vídeo, de uma edição de vídeo. Eu preciso pensar na qualidade do conteúdo que está indo para a rede social. Então, assim, a qualidade fez com que a gente tivesse essa multiplicação de equipe. A gente se preocupa muito com a qualidade da entrega. A etapa de crescimento, ela é depois. Primeiro, a gente precisa realmente entregar muita qualidade. Quando a gente entregar a qualidade, a gente tem uma visão clara que é ser referência. Ah, legal. Nós queremos ser referência. E que o cliente também seja referência. Sendo referência, sim. A gente começa a criar uma comunidade junto das pessoas que acreditam em ser referência. O cliente que acredita que é importante ser uma referência, né? Os profissionais que acreditam em ser referência. E a gente vai criando uma comunidade em volta disso, né? E vai criando essa cultura de ser referência. Então, essa força dessa visão, ela está embutida na gente. Assim, nós três, sem dúvida, a gente compartilha demais essa visão e esse modelo criativo, e a gente trouxe isso. Então, a parte de ser escalável, ela vai vir com o tempo, né? Eu sei que vai ser limitado em termos de negócio, né? A pergunta foi em termos de business, né? Em termos de business, a gente vai se limitar em relação ao cara que tem uma esteira produtiva. Diferente não é uma entrega com um planejamento fechada num quadrado. Por isso que a gente citou uma marca que a gente está fazendo embalagens, que a gente, enquanto está fazendo embalagem, já está pensando em como ela se posiciona no final, e não só no projeto da embalagem. Legal. E antes da embalagem, aí foi pensada a marca, e depois o processo, ele, até chegar no final, ele passa por muitas pessoas, né? Sim. E fazer com que essas pessoas elas trabalhem em harmonia, estejam juntas e pensando em conjunto, aí já vem para a entrada do início do cliente. A gente se reúne entre todos, a gente debate os problemas do cliente, quais são a gente precisa saber quais são os defeitos, quais são as qualidades, para fazer com que ele venda. E não só vender, ele precisa se posicionar, e nem sempre vai aumentar as vendas instantaneamente, mas o branding ele vai trazer várias coisas em conjunto, não só a venda. É o que a pessoa sente ao consumir a marca, e não o que ela compra só por causa do valor. Essa troca, esse contato. Eu sou o cara o defensor maior assim, do brainstorm, cara. Tipo, brainstorm pra mim ele é o grande coração
de qualquer tipo de estratégia, de qualquer tipo de desenvolvimento, e ele E se as torna pessoas mais juntas nesse brainstorm. Ele se torna muito muito diferente mais de um brainstorm forte. online. Se torna muito mais forte quando as pessoas estão ali, estão juntas, estão trocando ideia, estão olhando um para o outro, e aí eles se dão um feedback, eles puxam alguma referência, se mostra, dão risada, conversam. Às vezes o assunto ele vai para outra linha. Às vezes no brainstorm tu tá olhando para coisas que não tem nada a ver com a publicidade, com o marketing, com o design em si. E vai Isso tirando constrói, insights. porque Caramba. traz referências muito fora da caixa quando tu não tá só dentro daquela linha linear. Eu tenho um objetivo com isso. Não, agora a gente vai trocar ideia, a gente vai construir algo realmente potencializador. Legal. Tá, e como é que vocês estão hoje formatados, então, em relação à equipe, time, quantas pessoas estão lá, como que é dividido cada... Eu sei que, assim, não deve ser caixinha... Pelo que eu estou entendendo, não é caixinhas tão formatadas. Isso aqui faz só isso aqui para todo mundo. A gente não Mas, consegue enfim. abraçar tudo junto, né? Isso. Vocês Tem até me muito falaram antes, quem o projeto... quer abraçar tanto não consegue nem abraçar um, né? Mas a gente setorizou eu fico na parte mais do design, o Jonathan no planejamento e o Luciano no atendimento. A gente precisou separar, porque é enlouquecedor. Né? Porque a gente, eu entendo assim, um tripé gerencial, tá? A gestão é horizontal, a gente busca ao máximo uma gestão horizontal, mas com um tripé delineador, porque senão também vira bagunça, né? Fica caótico. Então, que nem o Diego disse, eu mais na parte de atendimento, o Jonathan na parte de planejamento e estratégia, e ele na parte de design. Então, dessa forma, nesse formato, a gente conseguiu estruturar uma harmonia de equipes. A gente está em 24 pessoas hoje. 24, presencial, internas. Sim. Internas. Ele é um híbrido. É híbrido. É híbrido. Mas É livre. Legal. É livre. Assim, o nosso formato sempre foi por projetos. Então, assim, tu tem a responsabilidade pelo projeto. Entregar. O tempo que tu vai levar para fazer o projeto é algo que vai demorar mais ou menos, dependendo da forma como tu vai lidar com aquele projeto. Mas tu tem a responsabilidade do projeto. Então, assim, tu vai ter uma entrega que tu pode fazer em 2 horas, mas tem entregas que tu vai fazer em 8 horas, em 10 horas. Não, pode continuar. E assim a gente vai formatando. Para os clientes, cada cliente a gente monta um time, monta um squad. Legal. Ali que varia entre 6 e 8, 9 pessoas, dependendo Do tamanho do Da complexidade. eu nem diria do tamanho do cliente, mas da complexidade do projeto, o né? O tamanho do cliente, no caso, ele vai estar em vários pontos de comunicação, não só uma rede social. Sim. Se tem embalagem. O designer que faz a embalagem não é o mesmo designer que faz a rede social. Rede social. Então, se Porque ele não vem vai só fazer dar- rede não vai social, dar- ele demanda uma quantidade específica. O outro que precisa de materiais impressos demanda outras coisas. E uma construção assim bem legal que a gente traz, né? Somos livres para criar, somos diferentes por essência, e toda essa formatação, desde o começo a gente vem criando e traz a cultura de eu me autolidero, né? Então as pessoas elas Precisam ser preparadas pra elas isso. aprendem a se autoliderar, se autogerenciar, a cuidar, ter uma responsabilidade e um amor pelos aqueles bebezinhos que elas estão criando, que são os projetos com os clientes, né? Então, é criada toda essa visão. Ele tem um objetivo, ele tem uma dor que a gente é a pessoa que vai curar isso, vai trazer soluções para elas, né? E a partir disso, a gente tem nossos sistemas de demanda, de gerência de projetos, assim, mas as pessoas cultuam a autogestão, né? Então, eu sei o que eu preciso fazer. Eu vou buscar ideias novas, eu vou buscar referências novas, eu vou trabalhar nisso sem alguém estar ali falando, tu tem que fazer isso, tu tem que entregar isso aqui, sabe? Isso Essa aqui rigidez tem que ser de assim. cultura. Tu já que fez algumas isso? empresas Isso aqui já tá pronto? Tu tem que entregar até tal hora. Não, cara, a autogestão, a autoliderança é uma das nossas visões, assim, que a gente gosta de Que a gente passar pra acredita, galera, né? que desde o começo a gente fez isso. Porque eu tava falando antes, né? Sem medo de errar e trazer coisas novas, a gente fez tudo, sabe? A gente fez o anúncio, a gente aprendeu a fazer anúncio, a gente aprendeu a fazer vídeo fazendo, a gente aprendeu a fazer arte fazendo, a gente aprendeu a fazer redação E se fazendo. especializando, Nossa. né? Fazendo, se especializando e melhorando a performance. E é a cultura do erro, assim, a gente cultua a cultura do erro. Tu pode errar, mas com o erro, qual é o aprendizado que tu Aprender traz em cima com disso. ele e como fazer para não errar a mesma coisa de novo.
Somos humanos, né? Sempre vai ter errar. alguma falha, né? Cara, é assim, ó, eu acho sensacional, mas eu tô pensando no contraponto justamente porque eu conheço os meus clientes, eu conheço a galera que nos assiste e eu sei que, cara, a cultura empresarial que a gente vive, vocês também sabem, obviamente, né? Mas assim, eu quero fazer esse contraponto pra pelo menos a gente conseguir equilibrar sem deixar passar, porque a cultura empresarial que a gente vive hoje, ela é totalmente o inverso do que vocês propõem lá. Sim. Exato. Totalmente o inverso, né? Tipo, cara, é eficiência, é métrica, é número, é produtividade. A gente ainda mora no interior, então aqui ainda assim é um pouco mais flexível. Se tu vai pra grande centro, você sabe? Cara, é loucura. A galera, tipo, porra, vive em torno daquele projeto que tá em execução, né? Eu não sei, sinceramente, assim, porque o nosso trabalho ele lida pouco com criatividade. Ele é muito mais, né, botar, mensurar Números. e números, e análise. Então, assim, eu não consigo nem pensar como que um profissional criativo sobrevive num ambiente louco como é o de grandes agências e grandes negócios. Mas o que eu quero trazer é, o empresário que está assistindo, o empreendedor, que tem um negócio, e lá no negócio dele ele está totalmente engessado ou totalmente dentro dessa formatação de que, cara, tudo é performance, o horário para chegar, o horário para sair, o horário para isso, o horário para aquilo, tem que entregar, tipo assim... Como que vocês conseguem fazer essa cultura funcionar? Como que vocês conseguem prospectar pessoas que abraçam essa cultura sem fazer corpo mole? Porque assim, o cara tem liberdade, mas no final do dia ele tem que entregar. Se ele não entregar, alguém vai se ferrar. Vai ser um atendimento. É uma reação em cadeia, né? Exato. Então, isso assim, precisa continuar girando. Vocês, com certeza, vocês tiveram uma habilidade de tentativa e erro, provavelmente, para conseguir chegar no modelo que vocês estão hoje funcionando. Então, assim, o que vocês podem ensinar e trazer de insight para a galera aí sobre isso? Eu acho que a nossa proximidade da equipe, né? A gente tá dentro de todo o processo. Todo dia a gente participa muito de muitas conversas. Então, a gente sabe onde está o processo. A gente tem uma metodologia aplicada que o Jonathan sabe na entrada do cliente aonde ele está na etapa. E o atendimento também tem que saber de cada uma das etapas. Né? Nosso sistema ele nos ajuda muito, né? A gente tem processos. Boa. Nós temos o processo está feito para dar liberdade para a pessoa ser criativa. O processo só protege eles. É um guia. Né? A gente sabe onde a gente está, a gente sabe o que a gente precisa fazer depois. O caminho entre essas duas etapas é o é onde a gente pode viajar, a gente pode ser criativo, a gente vai buscar essas novas concepções de formatos, jornadas, estratégias. Né? Mas nós temos o processo e ele está sempre sendo aprimorado. Não existe um mundo perfeito. Então, assim, por óbvio que não é só louros, né? Tem dificuldades, tem aprendizado, mas como essência, eu entendo que a base criada ali, né, por nós três, pessoal que está conosco desde o começo, ela é a mesma. Então, isso é muito forte. Essa raiz é muito forte. Da autorresponsabilidade. Porque eu só vou conseguir ter liberdade com responsabilidade. Né? O Homem-Aranha já dizia isso, né? Que grandes poderes... o tio Ben. Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. É isso aí, cara. Que baita lição, né? É uma baita lição. Então, assim, cara, as pessoas entram lá e a primeira coisa que a gente fala para elas é: vocês têm liberdade... Mas a liberdade que vocês têm, ela tem responsabilidade. Qual é a responsabilidade? A entrega. Cliente feliz, entrega feita no prazo, eu não preciso ficar te cobrando nada. Agora, se a entrega não está feita, se o cliente não está feliz, daí tem alguma coisa errada. O que está errado? Onde está errado? Da cultura. Exato. A equipe se ajuda muito entre eles também. Tá, e deixa eu perguntar. A comunidade, ela é muito... Sim, todo mundo abraça a causa. Tá, mas e em termos de... Cara, se vocês alguma coisa vocês não quiserem citar, também é tranquilo. Não, eu queria só trazer a questão que tu trouxe em relação aos clientes, né? A cultura que a gente vive. Porque a cultura que a gente vive, ela cultua exatamente o oposto. Entro às 8, saio ao meio-dia, volto ao 1h30, saio às 6. Isso aí. Aí quando acabou o meu expediente, eu bato o meu ponto e a vida segue. E a minha vida segue o que ficou fora de lá, né? Eu viro as costas e acabou. A nossa responsabilidade, né, muito clara entre todos é, cara, assim como eu tenho liberdade de, eu rendo melhor a partir das 10 horas. Eu sei que eu tenho que estar atento ali antes, mas eu vou fazer as minhas entregas e eu vou pensar a partir das 10 horas. Só que vai bater às 6 horas, eu não vou ter terminado tudo. Exato. Eu vou ter que terminar, eu vou compensar. Tem gente que gosta de trabalhar de forma noturna. Tem. Todo designer bom que eu conheço gosta de trabalhar de noite. Cara, e a gente tem que deixar o potencial criativo dele vir no momento master dele, que ele possa soltar aquele superpoder dele. Ele não tem que dizer pro cara que às 8 da manhã ele vai ser criativo. Ele tem que estar lá rendendo, fazendo uma marca, 8 da manhã. E tem aquele contato, né? Às vezes a pessoa ela vende um
às vezes as pessoas vêm de uma agência mais engessada, mais aquela coisa assim, tipo, bater ponto, e a gente chega ali, às vezes a pessoa é reeducada a entrar em um novo formato, sabe? Ela entende, na própria entrevista aprende que tem novas formas, tem formatos mais livres de trabalhar e ainda estar numa agência. E ainda ser feliz. E ser feliz. Dá pra trabalhar e ser feliz, né? Tá, e em termos de remuneração, assim, porque eu sei que a galera que consegue, a galera que eu acompanho, assim, de empresa, do business no geral, que consegue ter uma linha mais flexível, é a galera que comissiona. Tipo assim, não tem horário, mas beleza, tu ganha sua performance, né? Não comissiona, mas trabalha, ganha sua performance. Vocês adotam esse sistema de, o projeto é X, vai ter X valor pro projeto, é fixo? Como é que funciona essa questão? A pessoa ganha um salário específico, mas qualquer coisa além disso ela ainda consegue ganhar. Qualquer projeto Sempre que ela tem se envolva, ela ainda pode ganhar. Ela pode trazer para nós produzirmos e ainda ganha. Todo mundo pode ser um vendedor e todo vendedor ganha comissão. Então as pessoas, todas as pessoas podem trazer um cliente, elas vão ser comissionadas em cima daqueles negócios que eles trouxerem para dentro. Então assim, eu sou atendimento. Não vou atender esse cliente. Mas o Doug é meu amigão e ele tem uma empresa que precisa de uma assessoria lá de marketing, precisa de uma agência. Beleza, Doug, vamos lá, vamos conversar um pouco ali, vamos conhecer a Destra. Tu não precisa nem terminar a venda, só abrir a porta. A gente vai lá, faz a venda, cara, tu entrou, a pessoa vai ser comissionada. Então, assim, existe esse formato, mas hoje, dentro da questão, assim, do mês, cara, tu tem os teus projetos, né? Tu vai conseguir, a gente sempre cuida também para não sobrecarregar ninguém demais, porque a gente entende que o ócio criativo, ele é importante. É necessário que a pessoa tenha espaço para buscar referência, para criar, para pensar diferente, ser diferente. Então a gente sempre busca um melhor equilíbrio, né? Então, assim, em termos culturais com as pessoas, com as empresas em torno, eu acho bem legal, assim, eu vejo pela minha história. Eu sempre tive do outro lado, né? Eu fui trabalhar eu fugia de agência como o diabo foge da cruz. Foi ali que a gente se conheceu. Isso aí. Assim. Eu trabalhava na Calce, o Diego trabalhava então nessa outra empresa e eles nos atendiam e o Diego participava do projeto diretamente. Eu sempre gostei de ter uma proximidade muito grande com quem estava executando o projeto. Legal. Então eu e o Diego, a gente começou a se entender já lá 2013, 2014. E a gente foi fazendo isso. Eu sempre quando eu fui mudando de empresa também, sempre tentei trazer ele junto para os projetos. Depois acabei conhecendo por quê? o Jonathan, porque é bom, né? O cara quer quem é bom perto. Não, a gente fazia uns projetos. Fazia uns projetos muito massa, de um ano inteiro, né? Não, a gente fazia foi muito do caralho. A gente fazia os planejamentos pra franquia lá, pra Calce, a gente fazia todo o planejamento. Material impresso do ano inteiro. Cara, não, isso todas as peças de cada mês, né, Lu? Super planejado. Todo o material impresso, tudo. Entregue as prévias pra convenção, então fazia a apresentação na convenção. Cara, um projeto super complexo, denso, com orçamento, tudo, planejamento orçamentário, inclusive, né? Então, assim, a gente foi trabalhando muito tempo junto, com muita sinergia, né? E depois, quando eu acabei entrando na agência, eu fui me adaptando àquela cultura, porque eu também entrei com uma cultura diferente. Eu ia trabalhar de calça e camisa, sabe? Era a cultura que eu via. Uma bermuda e uma camiseta, eu falava, tivesse aí. Você é feliz. Bota o chinelo, essa calça. Como é que vai pra uma reunião de calça, cara? E daí, aí o que aconteceu? Comecei a incorporar aquela cultura para mim. E comecei a ir para as reuniões, sentar nas rodas com os empresários, tudo. E, cara, acho que a naturalidade como a gente trabalha e o resultado que a gente entrega faz com que as pessoas parem de olhar para nossa roupa. E eles entendem a nossa cultura e a gente fala muito sobre liberdade, fala muito sobre o nosso formato ser diferente e as pessoas entendem e elas aceitam aquilo como normal. Porque o empresário hoje olha que o normal é o cara que vai de terninho, ou o cara que vai de calça e camisa social, né? E o nosso normal é esse. O nosso normal é que quando tá quente, a gente vai trabalhar de bermuda e camiseta. Sabe? Quando esfria, a gente vai botar um casaco não confortável. Não é o comportamento de como a pessoa se veste que vai fazer com que ela seja criativa ou não, né? Claro. Entra na história de limitar a pessoa, de ser criativa às 8 da manhã, de dizer como ela tem que se vestir. Sim. Mas tem uma coisa também que a gente não deixa de lado a performance. Boa. Né? Então,
dentro de tudo isso, a gente tem a ponta final que é os números, né? O empresário ele quer ver os números, ele quer ver qual o alcance, quer ver quanto de engajamento ele teve de aumento nesse mês, ele quer ver quantas vendas a gente gerou a partir das nossas campanhas, e nada disso é deixado de lado lá no final, né? Então a gente tem os nossos formatos de apresentação de resultado, né, em real time, né? Então a gente consegue ter esse contato direto com o cliente. Quando precisar ir lá apresentar, mostrar os dados, a partir dos dados, a gente usa muitos dados também para guiar as nossas estratégias, guiar quais vão ser as nossas próximas jornadas. Do online, né? A gente consegue também tentar entregar, daí volta de novo pro branding completo. A gente precisa ir na ponta, porque nem a gente foi na Brilha Sul, trocou uma ideia com o cara lá na produção, dizendo como é que tá as vendas aí, porque a gente ouve até o cara ali que tá botando o papel na maquininha ali na esteira, pra dizer, cara, esse mês aqui estourou, tá? Daí ele até apontou, aquele produto ali tá vendendo muito. Que massa, e é isso cara. que a gente quer ouvir também, né? Sim. A gente quer os números que às vezes aí, que nem tu comentou com polêmica, que são reais ou não. Cara, esses são... tá em off, depois eu repito aí. apenas uns números. Não são, cara, eles vão trazer um norte, eles dão ali uma direção, né? Não precisa se prender só aqueles números, não é só isso que vai fazer o resultado. Né? Mas esses números, esses resultados, eles também conseguem nos trazer insights pro que a gente faz a partir disso, né? Porque indo para conteúdo, né? A gente, no final das contas, a gente vai mostrar isso para as pessoas em algum canal, seja ele qual for. E a gente precisa saber se aquilo lá deu certo ou não. Está sendo consumido também. Está sendo consumido, canais, né? Então, o carrossel, o Reels, qual o tamanho do Reels que dá mais resultado, se é o Reels mais bonitinho, se é aquele Reels mais humanizado. A gente precisa entender também o que acerta para esse cliente, porque os públicos são diferentes, as pessoas que consomem, né, são diferentes, a visão, às vezes, do empresário também, ele é quebrada, às vezes, paradigmas a partir de tudo isso, né? Porque ter em vista a performance mostra se a gente acertou, se a gente errou, se o cara tá com um pensamento que às vezes está desatualizado e trouxe algo novo para ele, né? Então, essa parceria que é criada junto com o cliente a partir da criatividade aliada com os dados, com as métricas, ela é enriquecedora, né? Traz argumento e traz estratégia, traz visão de futuro também. Eu falei hoje em reunião, inclusive, isso. Eu achei, ficou muito bom, assim. O cliente, ele não nos procura para fazer post. Ele não quer o post. Ele quer vender mais. Ele quer o resultado. O produto, ele pode até ser o post, né? Tem uma estratégia por trás, o produto final ali que ele vai visualizar pode ser o post. Mas ele nos procura para vender mais. Então, se a gente se responsabiliza por fazer parte do processo, por realmente querer entregar mais, vender mais, fazer ele vender mais, aí é onde a gente vai ter sucesso e vai ter uma parceria duradoura. Porque se ele crescer, eu vou crescer junto com ele. Né? A ideia, o entendimento é esse. E a gente tenta construir esse entendimento dentro do coletivo. Para que todas as pessoas estejam engajadas em fazer o quê? O cliente vender mais. Porque no final das contas é para isso que ele nos contrata. E a gente... E por trás de como vender mais envolve muitos processos. Muitos processos, muitas pessoas, muito tipo de conhecimento. E também muito disso, né? Tipo, tá enraizado, às vezes eu sinto... Eu vou contratar uma agência para fazer conteúdo pro meu Instagram. É a premissa básica, né? Mas não é nisso que a gente acredita lá dentro. A gente tem ferramentas de performance, ferramentas de construção de branding, ferramentas de construção de narrativa. Os canais, eles mudam. Há anos atrás, a gente não tinha o TikTok. A gente sabe que hoje o TikTok é uma baita ferramenta de criação de comunidade, de criação de venda. E isso vai mudar. Daqui a alguns anos vai ter coisas diferentes e a gente vai estar usando essas ferramentas ainda. Mas qual é a base principal? É construir uma marca, ajudar o empresário, o fundador de uma marca, ajudar aquela marca a construir uma narrativa, construir uma história que conecte pessoas e que tenha um aumento de venda sólido, né? Que pessoas defendam ela, sejam, sabe... Uma comunidade. Uma comunidade. No final, tudo gira em torno de fazer parte de algo. O ser humano é um ser comunitário, né? A gente vive em comunidade. Sem dúvida. O cliente final, ele consome algo por acreditar na marca. E não por exatamente um diferencial de um copo, de uma caneca. Então, os dois vão botar líquido dentro, mas o que aquilo ali causa em mim? Por que eu vou consumir esse ou aquele?
é o que o consumidor busca às vezes. E muitas vezes a gente ser raso e só fazer uma gestão de rede social não vai trazer tudo que ele precisa, né? Isso é muito legal, porque vem da construção, às vezes, da cerne humana, né? Que tem um psicanalista que eu gosto muito, que é o Jung, que ele traz o conceito de individualização do ser humano, né? A gente até 1, 2 anos de idade, eu sou a minha mãe. Eu tô lá conectado com ela, eu não sou um indivíduo. E a partir dos anos, eu vou me querendo ser um indivíduo. Eu vou querendo... Chego na adolescência, eu não quero mais saber dos meus pais, eu quero saber dos meus amigos, eu vou me tornar rebelde. A gente nega os pais depois, né? Eu vou buscar a minha autopersonalidade, aquilo com que eu me identifico. E as marcas precisam entender também isso, né? Então, as pessoas, que nem o Diego falou, eu não tô nem aí pra tua marca, entendeu? Eu quero saber o que essa marca diz sobre mim. É verdade. Sabe? E aí, a partir desse conceito, desse entendimento, que as marcas vão buscar criar narrativas e usar essas ferramentas de performance, de comunicação, para levar para as pessoas essa narrativa. É ali que elas se constrói. deslocam de onde elas estão numa disputa, né? E por isso que a gente acredita em um cliente ele não disputar, ele ter a própria personalidade. Tanto que quando o cliente entra, a gente fala assim, a gente poderia fazer um copo ou, enfim, o caneca exatamente como tu quer, mas a gente vai estudar como o mercado precisa que essa caneca esteja e como o teu consumidor final quer consumir. Isso. E aí, às vezes, muda a estratégia. E ela precisa ser pensada nesse final e não exatamente como é pedida, né? Porque o produto, por si só, o produto é commodity. Ele é imitável, ele é replicável, ele pode ser feito de outras formas e entregue de outras formas. Então, essa construção do branding, essa construção da comunidade, de toda essa narrativa que os guris comentaram, é o que vai diferenciar, o que vai fazer eu comprar essa água ao invés daquela, esse copo ao invés daquele outro. Legal. Porque assim, os dois podem, tu vai olhar para eles, eles são muito parecidos. E eles vão te entregar a mesma funcionalidade, tomar algum líquido. Ou a água é uma água que vai te hidratar. Mas por que eu tomo essa e não aquela? Né? Então, essa diferenciação que aí eu enxergo uma dificuldade que geralmente o empresário que ele está olhando só para a ponta, só para o número, ele não entende a construção que é feita por trás disso e ele não tem paciência para construir essa narrativa, essa comunidade, porque ele não construiu isso. Isso é uma coisa moderna, isso é uma coisa muito recente. Sim. Então, assim, ele pensa, pô, mas eu cheguei até aqui desse jeito. É tudo certo, só que vai chegar alguém que vai chegar com o mesmo produto, com uma narrativa muito mais envolvente, e ele vai comer uma fatia muito grande do teu mercado. E o mercado, como tu conhece, ele vai acabar. Então, a gente está tentando apoiar, né? O nosso objetivo é conseguir realmente apoiar o empresário para que ele consiga se posicionar e entregar o produto dele com valor e não com preço. Ser memorável. A gente até quando o cliente entra, a gente faz um estudo, um mapeamento inicial e quando a gente precisa mudar uma marca, a gente faz a mudança de marca. Às vezes nem informa, a gente só apresenta no final. Fizemos essa mudança. A gente sugere essa mudança. Não tem como dar errado aqui. Cara, olha que legal, porque aqui a gente começa a falar um pouquinho mais sobre a mentalidade do cliente, né? Do empresário, enfim, do empresário que está nos assistindo. E não fiquem bravos conosco, né? Porque nós também somos empresários, né? Então, assim, nós estamos conversando de iguais. Nós estamos conversando de iguais para iguais. E a gente até citou no off, antes o Diego citou. Tem uma parcela muito grande de empresários e empreendedores que chegam buscando agência, buscando parceiros, e vendo como um mal necessário. Tipo assim, se eu pudesse, eu faria interno, eu ia botar interno. Só que não tenho, não consigo achar, eu não sei onde achar, então eu vou contratar os caras para fazer para mim. Tem uma parcela muito grande. Em outro lado, e eu já atendi muita gente que pensa do outro lado, é aquele cara que ele não quer se envolver, ele não quer saber de marketing, ele não quer saber de número, ele quer contratar alguém que resolva o problema dele e ele não quer nem ver o relatório no final do mês, ele só quer saber se tá dando ROI. Isso aí. Existe. São duas pessoas totalmente diferentes. E aí a gente tem um cliente ideal, que é aquele cara que vai se envolver, vai fazer a parte... O unicórnio vai fazer a parte dele e vai ficar feliz quando a gente apresentar novas soluções. Então, assim... Como que vocês lidam com essas nuances dentro da gente? Porque assim, a gente não escolhe, né? Vai ter todos os estilos. E como vocês veem esse novo mercado que está surgindo através de inteligência artificial agora que, assim, não é novo, mas está ganhando muito espaço cada vez mais. Aonde, por exemplo, conversar com uma designer que trabalha comigo, tá?
Ela me disse, Doug, as pessoas já não chegam mais me pedindo uma marca agora. Elas chegam com uma imagem do ChatGPT e elas dizem, tu consegue fazer isso aqui pra mim? Em, tipo assim, vetorizado, pra que eu possa usar nas minhas aplicações? Tá fadado é um sucesso, certo? Então assim, como que vocês... como que vocês enxergam essas mudanças de estilos de clientes, de tipos de clientes, e como que vocês recebem, abordam e entregam um resultado para essa Quebrando galera? o pau. Eu acho que tudo é conversa também, né? Eu acho que em relação à questão dos diferentes tipos de cliente, eu até vou deixar a parte da inteligência artificial para os guris, que eles dominam muito bem, né? Eu engatinho perto deles. Mas em relação à questão dos tipos diferentes de cliente, eu acho que existe um ponto muito, muito claro pra gente, que é respeitar a individualidade. Como a gente falou antes, né? A gente não atende numa esteira de produção. Cada cliente tem uma necessidade, cada cliente tem uma estratégia diferente que vai se encaixar para ele. Então, eu ter o cliente que vai se preocupar mais com o resultado, eu ter o cliente que não quer saber de nada, só quer que no final das contas eu resolva o problema dele. De qualquer forma, a gente vai se dedicar um monte para fazer os dois da mesma forma. E eu ter o cliente que vai se envolver com o processo, que vai ficar feliz, eu não mudo. Assim, eu não atendo um melhor ou outro pior. Eu me esforço para todos da mesma forma, entendendo e respeitando a individualidade dele e nos esforçando para que o time consiga entregar aquilo que ele deseja. Mas ele tem uma responsabilidade na etapa do processo, né? A gente tem os processos todos aqueles e o cliente entra numa das etapas. Né? Na negociação a gente já deixa isso claro. E desde o começo a gente faz esse processo de educação, assim. O melhor dos mundos é a gente estar junto. Exato. Né? Às vezes não vai estar, mas a gente tem que ter também a confiança de poder executar e ele acreditar no nosso potencial. Nenhuma reunião de negociação a gente fala assim, deixa com a gente que a gente faz tudo. Cara, a gente vai dali educar, a gente tá co-criando aqui. Legal. A gente vai juntos chegar nesse objetivo. A gente é um braço do teu negócio agora. Uma das frases que a gente fala é assim, começar uma parceria conosco não significa acabar com o teu trabalho, significa ampliar o teu trabalho, porque a gente quer que tu venda mais, que tu faça mais coisas, que tenha mais ideias. Então é para aumentar o teu trabalho que a gente está fechando uma parceria, não para diminuir ele. Então é óbvio que a gente vai se preocupar com a parte de comunicação, mas o teu envolvimento é fundamental. É tu que arrasta a barriga no balcão todo dia. Então tu tem que nos trazer também a tua realidade, tu tem que nos trazer aonde está a dificuldade, o que está funcionando, o que não está funcionando, para que a gente possa realmente se moldar e entregar um melhor resultado. Os cases de sucesso são que a gente tem um maior envolvimento. Isso aí. Isso é fato. E sempre, a gente olha para o tipo de conteúdo que está sendo criado hoje, é muito visível o que era feito há anos atrás e funcionava e o que é feito hoje e funciona. Né? É difícil uma marca... Vamos para o digital, né? Para o conteúdo na rede social agora. Uma marca que as pessoas não aparecem e não tem uma conexão humana, não vão se destacar tanto quanto aquelas que têm. Total. Né? E a gente quase não sobrevive mais. Né? A gente tem essa visão, a gente leva essa visão para os nossos parceiros e tá sempre ali, cutucando. Cara, tá na hora de tu aparecer. Agora a gente vai lá, vai fazer uma produção e tu vai falar. Se tu vai ver os cases que estão com muito sucesso na internet hoje, o cara da Boticário tá aparecendo, o cara da Cimédio tá aparecendo. Total, sempre. E a gente tá falando de gigantes, cara, né? O cara ganhando milhões, ele podia estar sentado na mesa dizendo, vai lá, influencer, vai lá, estagiário gravar. Cara, se eles estão se importando em fazer, é porque eles entenderam. O Mark Zuckerberg, cara, até porque a gente sabe que esses influencers aí, cara, olha, tá ficando feio o negócio. Você vai ver até eu senti uma pitada de... uma acidez. Tem história. Até o dono do Meta tá aparecendo, né? Ele abre o celularzinho, vira aqui, comenta... E teve toda uma mudança de persona e tal. Ele se tornou uma pessoa agradável pra aparecer e mostrar. Até a forma de vestir também. Tá esse é um assunto que a gente fala bastante por aqui, a galera já tá acostumada sobre a importância de estar à frente, né? Sobre a pessoa vir pra frente da marca, porque não tem como funcionar. Agora, dentro disso, daí tem um outro aspecto, que essa também é, assim, de certa forma polêmica, mas eu quero perguntar também, jogar brava pra vocês. Porque assim, a gente vive um momento de comunicação que todo mundo comunica um monte de coisa, cada um tem a sua verdade e na maioria das vezes todo mundo tem a razão, né? E, assim, tipo assim, são 50 opiniões diferentes, no mínimo, e as 50 são a certa. Então, como que lida num mundo como esse? Aí o cliente chega pra nós e diz o seguinte, eu vi o fulano de tal me falou que agora que funciona é isso.
E assim, tu tá com a estratégia toda Aí tu desenhada. tá com um os- dashboard, a gente apresenta um dashboard e fala, tá aqui teus números. Ó, isso aqui é o foco. Daí se o cara quer mudar, daí é outra coisa. Mas a gente com números consegue Tá. mostrar. Ó, esse card que tu disse que era pra gente fazer, teve esses números. Esse card que a gente pensou com esse roteiro, teve esses números. E aí, pra onde a gente vai? Com números mostrando pro caminho que a gente deve seguir. E assim, ó, o processo de entrada do cliente, né? Então, essa entrevista que a gente faz inicialmente com o cliente, eu brinco na mesa de negociação, eu brinco que esse onboarding, essa entrada dele, é como um plano de negócios. Onde a gente vai botar aquele plano de negócio embaixo do braço e vai seguir ele. Então, tem um porquê. Tudo tem um porquê. Por que a gente vai comunicar assim? Por que a gente vai comunicar este produto? Por que a gente vai comunicar desta forma? Por que eu vou anunciar buscando alcance ou por que eu vou buscar anunciar buscando clique? Por quê? Então, tudo está colocado dentro deste plano de negócios. Então, a mudança, quando ela vem, ela pode acontecer. Claro. Né? Vai Ela acontecer. tem que acontecer. Mas assim, ó, a gente trabalhou desta forma, buscando esses objetivos. Os teus objetivos mudaram? Porque se os teus objetivos não mudaram, a gente sugere manter essa estrutura de planejamento. Se tu quiser fazer algum teste, então vamos deixar isso aqui rodando e vamos testar isso aqui dessa outra forma. Então, existe uma forma de trabalhar a mudança sem que ela seja uma coisa de eu vi o fulaninho falou tal coisa. Né? Então, realmente, é um desafio que vai ser cada vez maior, porque as pessoas se apoiam cada vez menos na opinião delas e no que ouviram sem buscar o porquê, ou às vezes até numa opinião do chat GPT. Verdade. Então, assim, a gente tem que ter uma forma de se proteger, assim, mas de realmente ter um mapa, né? O plano de negócios, ele serve para isso, né? Exatamente para isso. Então, por isso que a gente tem essa estrutura de entrada do cliente com essa entrevista, já buscando entender quais são os objetivos de negócio dele. Não só os objetivos de marketing e comunicação, mas os de negócio. Porque tudo tem que andar alinhado. Então, eu preciso conhecer o teu negócio para poder te ajudar a vender ele. E aí a gente trabalha assim lá dentro. E a gente também não... A gente é aberto a todas as tendências, né? A gente é pessoas da comunicação, as tendências acontecem, elas vêm, elas vão, e a inteligência está em pegar a tendência que faz parte daquilo, antes, né? daquela marca. Boa. Eu não vou pegar uma dancinha, botar um empresário fazer uma dancinha no TikTok. Porque é a ele melhor viu forma que de a fazer dancinha ele? do cara lá deu muito engajamento. Não vou, sabe? Um exemplo, né? Mas é isso que a gente Mas é importante traz, esse assim, também, né? Eu perguntei isso pra vocês porque, assim, eu sou um pouco... Não é nem realista, eu sou um pouco pessimista em relação a isso. Porque, cara, com o passar do tempo, a gente vai cansando, né? Desse processo de reeducação. E eu vou pedir uma licença, assim, pros meus clientes que estão nos assistindo. Mas cara... Porra, porque isso acontece com muita frequência, né? E mesmo que tu tenha esse desenho, tu tem que estar sempre justificando por que ele tá ali e do porquê... Assim, tu vai, sei lá, um cara que, porra, a comunicação dele é sóbria, é séria, ele se comunica com um perfil mais sóbrio e sério, e daí do nada ele te manda, cara, olha essa referência. E tu olha a referência, cara, é um... Tem nada a ver. Porra, é pra uma criança de 12 anos fazer aquilo ali. Isso é o clássico. Né? É o clássico. Daí tu, cara, porra... Eu tenho que estar te explicando de novo que, cara, isso aqui não tem nada a ver com a tua Não marca, vai não se encaixar. conecta nada contigo, aquela função toda. Então, assim, é um processo que ele é desgastante, né, pra gente que vive esse dia a dia. Mas, enfim, faz parte, as mudanças estão aí. Eu acho que quem trabalha também, que é o caso de vocês, com performance, ainda mais, porque a criatividade ela ainda tem um pouco mais de liberdade nesse sentido. Agora, quando a gente vai pra performance, cara, beleza, eu tô fazendo a campanha assim, amanhã a meta mudou. Tipo assim, aconteceu comigo semana passada. A gente tava com uma campanha de WhatsApp, que é as mais normal, de mensagem. O que aconteceu? A meta disponibilizou agora dentro da campanha de mensagem um mini formulário, onde a pessoa clica no anúncio de mensagem, gera mensagem, gera conversa, só que daí ali dentro abre um recurso de primeiro mandar algumas informações, como se fosse um formulário. Cara, a meta ativou, tipo assim, em algumas contas, não tá liberado para todo mundo ainda. Só que daí assim, ela automatizou, ela fez esse ajuste automático da campanha do cliente. Aí o cliente pediu, cara, tá chegando assim, as campanhas aqui agora tá certo. Eu falei, cara, como assim? Eu não fiz isso, não é campanha de formulário, como assim? Aí eu fui olhar. Nem me avisaram. Tipo assim, cara, a meta, porque a meta tinha atualizado, O eles não Mark nem estão mandou um e-mail. não estão nem aí pra mim. O Mark não te ligou, cara. Não tá nem aí Não pra te ligou? né? Porra, um dia eu vou trazer ele Às aqui no vezes acontece Doncast, de dar cara. uma mudança de fazer toda a programação do cliente cair do ar, não acontece? É, exato, entendeu? E aí, assim, daí a gente tem que lidar com isso. Então, acho que faz parte do nosso desafio, Cara, né? esse Mas campo minado que a gente vive é um pulando combinado. de um lado pro É outro. verdade. Tá, mas eu queria entrar agora nesses... Eu posso trazer um case legal em relação Deve, era isso que eu ia pedir. à questão que tu comentaste sobre
o cliente tem um perfil de comunicação e daí ele vem com uma ideia diferente. A gente tem um cliente extremamente processual, sóbrio, super processual. E daí a gente tava lá conversando e dentro disso, né, a nossa comunicação dele sempre foi muito sóbria, muito sóbria, muito processual. Só que, cara, isso trava um pouco o processo de vendas. Claro. Não tem como, né? Ônus e bônus, tudo tem ônus e bônus, né? E ele trancava um pouco o processo de vendas. E um dia, então, o dono veio falar comigo e a gente conversando, debatendo, e ele me perguntou sobre implantar um processo de venda ou uma comunicação, né, no Instagram ali dentro do funil de vendas mais leve, menos sóbria, assim, não mais divertida, mas assim, mais, sabe, que pudesse trazer um pouquinho mais de conexão com as pessoas. Daí eu disse pra ele, cara, nós podemos fazer isso. Se tu quiser, não tem galho. Mas daí eu vou te fazer uma pergunta. Pensa tu recebendo uma comunicação super divertida de uma empresa, aí na primeira chamada que tu faz pro cara, ele é super processual, um atendimento extremamente formal, e daí eu vou pensar assim, cara, eu mandei pro lugar errado. Não é essa empresa, desculpa, foi um engano. Então, a forma como tu se posta na rede social é a forma como tu tem que se postar dentro da empresa. Perfeito. Eu não posso também ser super descontraído no meu dia a dia e achar que daí eu vou ser processual na minha comunicação para atrair um tipo de empresa. Cara, quando eles me olharem, eles vão dizer, jamais vou fechar um negócio contigo, tu é totalmente o oposto do que eu imaginei que tu era. Então, a autenticidade da comunicação é o que vai realmente entregar o resultado, né? É verdade. É só olhar nosso perfil lá, @agência10. Isso aí. Vamos ficar um vendedor, né? Fazendo pitch no meio do episódio. Mas, cara, isso aí é muito legal, sabe por quê? Porque tem gente que a pessoa, ela é como pessoa, ela é uma pessoa mais fechada, assim, por exemplo. Eu não quero utilizar a palavra grossa, mas ela é uma pessoa mais curta e objetiva, rígida, tá? Cara, daí vai fazer um storyzinho toda simpática, assim, tipo, nitidamente dá pra ver que não... Já dá pra ver que não tá natural. Não é a pessoa, tá ligado? Pô, pra que virar um personagem, né? Mas enfim, então são os desafios aí. Mas eu queria cases aí de fracasso, nós não podemos falar só as boas, né? Só os sucessos. Eu queria, não de fracasso, brincadeira, mas enfim, cases aí de desafiadores, de clientes de aprendizados. De aprendizados, sabe tudo. Cases de aprendizados, que, porra, vocês foram lá e tentaram educar, tentaram, né, trazer pra essa cultura e, assim, às vezes por uma cultura própria do cliente, do parceiro, enfim, eles não se adequaram. Isso acontece. A gente até já tocou na ferida. Mas quando a visão não bate com a nossa visão, a gente realmente acha que chega num ponto que a gente é melhor não seguir o mesmo caminho, né? Tá. A gente acredita em algumas coisas e na reunião inicial com todos os clientes a gente se posiciona de como fazer a estratégia, como a gente gosta de fazer o nosso trabalho. Desculpa. Mas às vezes a gente não é entendido. E por mais que tu fale, às vezes é melhor tu romper e, enfim, dar adeus a um cliente do que tu tocar o processo e ficar doloroso, né? E a gente não gosta de ficar num lugar desconfortável. Nós gostamos de... Desconfortável para nós é ser executores, né? Nós somos criativos, nós não somos executores. Se tu contrata a nossa equipe, a gente vai pensar com criatividade em como resolver teus problemas. E quais são os problemas, a gente vai descobrir e trazer soluções, né? Mas se o cliente não quer ouvir isso, aí às vezes é melhor ele ter um marketing interno que faça exatamente o que eles pedem para conseguir executar, sabe? E esse foi até o passo que aconteceu com esse último cliente que a gente acabou rompendo, que era um grande cliente, por sinal. A gente chegava a demandar 4 ou 5 designers durante o dia inteiro em cima desse cliente. E nunca era suficiente, sabe? Nunca era suficiente. Dava o tempo contratado de X horas, dava o dobro de horas. E quando tu não é recompensado por tudo isso, e enfim, às vezes vale a pena. É que uma coisa é tu trabalhar o dobro de horas e a pessoa te olhar e dizer, valeu, eu sei que vocês se engajaram, eu sei que vocês estão se esforçando. Mas chegar ao ponto de tu ter mais de 20 artes finais de uma peça, né? E no fim ela nem servir. Ela não serviu porque foi mal brifada pelo próprio cliente. Né? Esse então, mesmo assim, cliente acontecia do responsável levar adiante na direção e a direção pedia solicitação diferente de novo, sendo que essa pessoa já tinha pedido várias e às vezes a gente voltava ao projeto inicial. Caramba. Então, assim, esses aprendizados, né, eles são super complexos, porque qual é o ponto onde a gente vai dizer chega, né? Porque chegou no ponto de dizer chega, mas teve impacto, né? Tem impacto isso internamente, então a gente teve impacto nas pessoas.
as pessoas cansaram, as pessoas estavam Se assim, frustraram. frustradas, paciência baixa, né? E isso gera uma contextualização empresarial super complexa, né? Pô, a gente trabalha com uma quantidade grande de pessoas, né? Então, a gente tem um clima ruim, fica perceptível. O trabalho ele não vai render da mesma forma. Gera Isso atenção não, para o clima todo. e né? não A gente dá muito impacta valor um- pro ambiente que a gente está. e não impacta um cliente, impacta o todo. É verdade. Como gestores, o nosso papel também é olhar para isso e dizer, cara, chega. Agora não vai funcionar mais, a gente está prejudicando a empresa, tentando buscar a solução para um cliente que, na forma como a gente enxerga, não quer a solução que a gente está entregando. E daí chega o ponto de a gente, às vezes, ter que dizer para o cliente, cara, João Pedro. obrigado pela parceria, mas assim, realmente para a gente não está funcionando, não é o formato que a gente acredita e o melhor é vocês procurarem uma outra agência, alguém que vai atender vocês da forma como vocês querem, porque no nosso estilo não está. Mas isso exige maturidade, né? Pô. E nós somos, Resiliência além de nós também para somos, aguentar. além de nós sermos jovens, é uma empresa jovem. Então, sim, são aprendizados que a gente está construindo e saindo cada vez mais forte, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que nós somos jovens, a gente tem pessoas muito jovens lá dentro e quando a gente passa por esse tipo de situação, a gente toma decisões muito maduras. Decisões assim que às vezes eu vejo outros empresários tendo que tomar uma decisão e não conseguindo tomar uma decisão tão madura quanto essa, sabe? Então é realmente um ponto de orgulho assim que eu tenho. Já falei isso várias vezes em reunião, né? Que a gente às vezes tem os nossos tropeços, mas como a gente consegue sair mais forte, sair melhor desses tropeços, né? Que eu acho que é a resiliência do empresário que vai realmente fazer com que a empresa chegue mais longe. Com né? certeza. Eu quero entrar logo nos processos, enfim, um pouquinho mais pro dia a dia da agência, mas eu acho que esse gancho da mentalidade é legal porque quando a gente se conecta com empresários principalmente, né? Esses são aprendizados a nível de negócio mesmo, né? Enfim, de pessoas que estão empreendendo. Então, como que vocês chegaram, ou da onde vem, ou vocês é um processo natural, assim? Porque, cara, é o que tu falou, tem empresários às vezes que estão há muito mais tempo no jogo que eles não conseguem lidar com esse tipo de situação, né? Ou não necessariamente no mesmo segmento, mas com situações semelhantes. Então, da onde vem esse aprendizado? Vocês têm alguma consultoria que vocês fazem fora? A Vocês saúde mental, ela direciona, né? Quando a saúde mental é afetada... Esse é o balizador. Quando tá todo mundo meio mal da cabeça, Entendi. aí a gente começa a pensar... Que é um ótimo balizador, diga por sinal. Aonde tá o problema real? Porque daí tu vai a fundo. Tipo, esse aqui poderia ser o problema? Não é. Esse é o problema? Não é. Aí tu vai descartando problemas e tu identifica onde realmente tá o problema, né? Acho que isso Cara, isso é tão simples, mas é tão complexo também. Mas pra ti ali dói, né? Tu vai a fundo, né? total. E assim, ó, se a gente for trazer, né, remeter a questão da visão, vamos voltar à visão da empresa, né, a nossa visão. A gente acredita que é possível trabalhar com liberdade, né, com qualidade, né, de uma forma diferente da tradicional. Então, isso também vai balizar muito de como a gente vai fazer as análises, né? E por ser diferente, a gente acaba que a gente já, internamente, a gente já aceitou o risco de ser diferente. Sim. A gente aceita esse risco. Legal. Então, diminui o medo de tomar a decisão. E lembra que eu falei da cultura do erro? Nós vamos tomar uma decisão. Putz, não foi a melhor decisão. Acho que a gente podia ter feito dessa forma. Beleza. Na próxima vez que a gente chegar naquele ponto, a gente vai tomar a decisão de uma forma diferente. Vai aprendendo os nossos limites vai também. aprender. Né? Exato. Verdade. Até como argumentar e educar melhor lá no começo. Quais são esses limites, né? Então, isso tudo é... No dentro começo dessa a linha gente de aceita aprendizado. tudo, né? Normal. Por isso que é interessante na conversa inicial a gente também trazer a nossa forma de trabalhar. Sim. E aí, até eu vou puxar o caso de novo, nesse cliente a gente falou exatamente como a gente iria trabalhar, que se nos pedisse uma garrafa desse jeito a gente iria mostrar como ela é e como a gente acredita que é a melhor forma de fazer. E, cara, a gente sempre mostrava a melhor forma. E acontecia de voltar sempre a fazer exatamente o que eles queriam. Aí vai num executor. Aí é melhor ter um marketing interno que vai fazer exatamente o que tu quer. O Aí tu não estagiário busca é uma melhor. agência, sabe? Sim. O estagiário é melhor, porque ele vai simplesmente obedecer o que tu faz. Já O que tu Mas manda. agora, a pessoa que vem com a mente mais aberta, pronta para entrar com a gente no desafio, a gente vai levar ele para outros lugares. A zona de conforto de estar na mesma caixinha, aquilo ali, ele vai ficar sempre.
A gente vai tirar ele daquela zona de conforto e vai levar para outros lugares. Isso se torna gostoso, né? Isso torna divertido de trabalhar. A gente gosta muito de ter Tava falando antes, o ambiente para nós é um grande balizador, né, de tudo. Então, a gente quer que as pessoas estejam lá conosco, a gente quer que as pessoas estejam sorrindo, estejam felizes, se divirtam trabalhando, que quando um cliente traz, isso aqui, eu preciso vender mais. Não é uma reclamação, cara, é uma dor, né? Então, vamos se divertir agora desenvolvendo uma estratégia para essa dor, né? Então vamos trazer uma solução, uma cura para isso, né? Então isso não precisa ser doloroso, não precisa ser, nossa, ele não está vendendo, ele está me pressionando porque ele não está vendendo. Não, aí o Lu falou antes, a estratégia era alcance, aí do nada ele quer vender. Aí a gente vai pro digital, né? Mas cada um tem sua estratégia. Mas do nada ele quer vender e não informa. Ele diz, não tô vendendo nada, eu tô sendo visto e tô tendo seguidor, mas não tô vendendo. Tá, então, mas qual é a estratégia que a gente definiu inicialmente? A gente sentou, tu disse que queria isso. Agora essa estratégia, então para e a gente vai para essa estratégia, porque é conversada, não precisa ser conversado. Ou agregamos, né? Claro, tudo pode ser. A gente tá com essa estratégia de alcance, estamos tendo sucesso, bora agregar para essa estratégia de venda e aprofundar o nosso funil. E uma forma de fazer muito bem feito isso é, antes de a pessoa querer vender, identificar, tu quer vender, mas como a gente faz essa venda? Como a pessoa no final, por que ela vai comprar o teu produto? Qual é o teu diferencial real? Porque tu só divulgar um card num impulsionamento, qualquer pessoa pode fazer. Com certeza. E às vezes nessa colocação ali que o Diego trouxe, a gente tem que botar o dedo na ferida, né? Na maioria das vezes. Tem que olhar para o cliente e dizer, cara, assim, eu não sei se o público enxerga esse diferencial que tu tá falando. Então a gente vai ter que pensar numa forma diferente de construir o produto, construir a venda, porque as pessoas precisam enxergar o diferencial, né? Elas precisam entender o valor do que tu tá falando. Essa é mais uma das clássicas, né, cara? Todo mundo tem o melhor produto ou serviço. Cara, clássico. Cara, tu vai conversar com 10 empresários do mesmo segmento, cara, que trabalham exatamente da mesma forma. Os 10 têm a melhor entrega. Sempre. Tem duas coisas. Às vezes tu pergunta, aí qual é o teu nicho? Todo mundo. Também, verdade. Tiro pra cima e quem pegar, pegou. Cara, dá pra fazer um episódio só dos jargões aí, as clássicas do dia a dia. É incrível. Loucura. Assim, uma coisa que ficou claro, acho que de tudo que a gente conversou até aqui, é que vocês prezam muito por esse onboarding do cliente, né? Tipo assim, um momento onde vocês conseguem, vocês já entenderam que esse é o momento onde vocês vão deixar claro o propósito, a visão, os valores de vocês. É a jornada. A jornada, vão entender também o cliente e vão ver dali se tem fit ou não. E tem um outro movimento, e por isso que eu quero fazer sempre esse contraponto, porque tem um outro movimento que para quem daqui a gente está nos assistindo aí de outros mercados, principalmente no mercado de agências em si, que é, cara, tem um comercial extremamente agressivo, né? De uns 3, 4 anos para cá, quando o mercado de agência digital, eu digo assim, né? Começou a amadurecer, começou a vir muitos players. Porque antes, assim, deixa eu contextualizar melhor. Se a gente vai pegar quando a gente começou aí na área da performance, do tráfego, principalmente, a gente teve... pandemia? Pouco antes da pandemia a gente teve, Sobral, assim, como o cara que trouxe, formando um monte de gente. Todo ano ele continua formando novos profissionais para dentro do mercado. Até hoje, né? Até hoje. Tá toda hora botando mais dele pra dentro. Eu também, tá tudo certo. Faz parte. E assim, isso traz uma leva de profissionais. Só que assim, profissionais autônomos que sabem fazer a profissão. Beleza. Aí começou esses caras, que é o meu caso, a gente começou a ter muita demanda. Começa a passar o tempo, tu começa a ter que formatar um negócio, onde não pode mais depender só de mim, porque eu tenho X horas disponível para isso e tudo mais. Então começou Todo mundo tem 24 horas no dia. Exato. Aí começou a vir aquele mercado de agências. E, cara, eu acompanho mais isso dos últimos 2 anos para cá. Agências ensinando outras agências a escalar, tá? Talvez esteja mais tempo, mas eu acompanho principalmente nos últimos 2 anos aí. Eles ensinando a escalar em 3 pessoas, 4 pessoas, tentando mostrar como fazer. Exato. E aí, qual que é sempre o argumento dessa galera? Monta um comercial forte, onde tu vai ter recorrência. O argumento até, eu concordo com o argumento, mas eu acho que na prática é um pouco diferente. Porque qual que é o argumento? Então, monta um comercial forte, onde tu vai ter recorrência, vai botar pessoas sempre novas pra dentro, pra tu não depender do cliente estar contigo. Por quê? Porque o cliente tá contigo, cara, e esse é o meu pensamento, não sei se vocês concordam. Tu pode fazer o melhor trabalho do mundo, em um momento ou outro ele vai sair. Infelizmente. Sim. Por mudança de negócio, mudança de diretoria, por mudança de... Até mesmo por... querer achar que vai encontrar algo diferente. Algo melhor, diferente, enfim. Então, assim, e aí essa galera vende esse negócio, cara, a escala comercial forte, blá, 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 blá. E embora eu entenda e eu concorde que é importante a gente ter um comercial,
por exemplo, no caso de vocês, que vocês estão citando, e como é o meu também, o processo comercial ele é muito personalizado, né? Porque, porra, não adianta eu pegar todo mundo. Como é que eu vou entregar amanhã? Tipo assim, beleza, eu vendi 10 contratos hoje. Sim, amanhã eu tenho que fazer um onboard dessa galera. Eu tenho que estruturar o plano deles, eu tenho que criar conta de anúncio, tenho que configurar, eu tenho que ver material, tenho que ver... Fazer produção de foto, produção de vídeo. Então assim, não é tão Nós que fizemos simples, o conteúdo real, aí envolve a nossa produção inteira. A gente não vai Inteira? fazer banco de imagem. Porra, então assim, como que vocês lidam com isso hoje? E aí falando especificamente do comercial, como que vocês dividem o comercial? Vocês fazem comercial, tipo, vocês captam via tráfego? É mais indicação? Quem recebe, como não recebe? Como é que faz a reunião? Como é que funciona para vocês esse processo? Hoje eu acho que vem muito por... Hoje é mais indicação, né? A gente tem uma forma de se comunicar que quando o cliente vê a nossa forma de comunicar, ele às vezes busca isso, exatamente isso, né? Se conecta já pela comunicação de vocês. Mas a gente não Instagram, faz. vem pelo A gente até faz de posicionamento de vez em quando, de posicionamento de marca, mas a gente não faz levantamento de lead de cliente. Tá. A gente tenta realmente... até hoje a gente funcionou dessa forma, não significa que não vai mudar. Mas a gente tem uma boa quantidade de indicações, tem uma rede de contatos muito forte também, né? Então a gente se apropria disso para conseguir construir, muito preocupados com a entrega. Então assim, não adianta eu querer trazer todo mundo e não conseguir entregar. Então a gente vai captando, vai entendendo as necessidades, trazendo mais pessoas, trazendo mais clientes, né? Fazendo essa balança, realmente buscando uma melhoria de processo de entrega, para que quando tiver tudo 100% amarradinho, não 100% porque nunca vai estar, mas assim, quando tiver bem amarradinho, aí sim a gente explorar um processo comercial mais forte. Tá. Isso tá no radar. Tá no radar. Legal. Tá no radar. A gente já conversou diversas vezes sobre como fazer, aonde fazer, como explorar. A gente faz testes, a gente já atendeu empresas fora do Brasil, atende empresas fora do Brasil, né? Então tem várias possibilidades diferentes que estão no nosso radar, né? Daqui a pouco também expandir para ter uma filial em algum lugar diferente, para expandir legal, a parte territorial, né? Porque, de novo, nós entendemos a importância da proximidade. Não que eu não possa atender uma empresa online, né, à distância, mas o que eu consigo estar próximo, a gente quer estar próximo, né? É diferente. E a gente consegue saber como a gente melhora a nossa performance estando junto. Sim. Perfeito. É nítido. É verdade. Então, assim, e o processo comercial interno, assim, num geral, eu toco um pouco mais, mas assim, se uma pessoa chamar o Jonathan vai atender. Sim. Se chamar o Diego vai atender. A gente coopera, né? A gente coopera. Quem consegue atender, vai atendendo. Então, eu tento liberar um pouco do espaço dos guris de pauta, porque eles têm que estar muito... Eles produzem muito, né? Então, eu tento puxar um pouco mais para mim essa parte de vendas. Mas, de novo... colaborativo. Eu sempre tento que um dos dois esteja comigo quando eu não quando eu até tô para entender a participando. nossa essência real, né? Exato. Para que a gente possa ter. É uma venda ela é mais concisa, assim, ela é mais forte, ela tem mais veracidade, né? E é meio que estruturada junto com o cliente, né? Nas primeiras reuniões a gente já gospe ideia, a gente sai falando com muita demais. visão de negócio, legal, assim, de estratégia, de ideias, a gente já sai com muito disso nas Somos primeiras propositivos, reuniões. né? Cara, que massa. Por ser jovem há mais tempo, né? Eu acabo tendo eu acabo tendo também, assim, e eu sou bastante generalista, tá? Então eu gosto de muitos assuntos, eu gosto de me inteirar de muitos assuntos. Eu já tive do outro lado do balcão também. Sim. Então, eu acho que eu consigo agregar bastante na parte de venda, trazendo esse entendimento, sabe? Eu consigo me conectar com os clientes, trazendo esse entendimento. E isso é super importante. Só que eu também não quero direcionar só para aquele lado, né? São dois negócios que precisam se conectar e ter sinergia. Sim. Então, também a importância de ter os guris junto, né? Então, assim, porra, a gente confia demais um no trabalho do outro. Então, eu sempre quero que eles estejam comigo. O cenário ideal seria ótimo nós três juntos, né? Mas às vezes não o é a Jonathan tá numa realidade, né? produção, às Sim, vezes eu sim. vou estar em cima de um projeto de marca específico e não vou conseguir sair. Aí que se quebra um galho dele sozinho. Mas a gente nunca... Não nunca, né? No Nunca geral, demais. No geral, a gente tenta estar em conjunto, encaixar, né? E a gente consegue também... Pessoas da equipe são cada vez mais treinadas a serem Participar. comerciais, a Legal. participarem disso. Cara, isso é massa né? pra caramba. Então a gente consegue
identificar talentos e habilidades naturais das pessoas e aos poucos levar elas juntos para participar desse processo, maturar isso, internalizar isso de que eu posso vender também para essa agência, até porque elas vão ser comissionadas, né? A gente tem tudo isso dentro do nosso radar, assim. E isso é bem levado assim para todos, né? Então, esse treinamento, o senso essa de comunidade, ideia. ele faz com que isso aconteça muito. As pessoas vêm até nós porque viu a pessoa específica ali também repostou. E então dá uma amplificada nessa forma de comunicar, sabe? E Pela comunidade querer expandir também o nosso próprio conteúdo. Se tu vai ver, depende qual dia tu vai olhar no nosso perfil, vai estar uma pessoa. Outra depende pessoa, do dia, vai ser outra. Sim, não isso é legal. o seu Isso é dia, legal. Jonathan. Vai variar, cada um tem o seu não é jeito centralizado, de pensar ali, Isso aí. Eu tive um insight agora, assim, que ele conecta com a nossa essência, né? Cara, se a gente vai parar pra pensar o como evoluiu. Eu lembro da minha primeira reunião comercial, cara. Eu lembro assim, o Diego me olhou e disse, vai atender os caras lá. E eu pensei, puta merda, o que eu vou fazer? Pode botar o pi depois ali. Daí eu fiz a reunião, cara, foi horrível. Foi horrível. Imagina, Cara, eu perdi uma venda fácil, entendeu? Daí hoje eu olho pra trás e daí eu vejo aquela reunião, tantas outras reuniões, tantos outros formatos de venda, o pitch, nosso pitch, como ele evoluiu e como nós três temos sinergia. Cara, se a gente senta numa mesa junto, assim, o cliente pode até não contratar, mas daí não é porque ele não gostou, entendeu? Entendi. Mas ele vai sair com muita ideia também. É muita sinergia. A gente se entrega. A gente evoluiu muito tudo. Lembra que eu falei das decisões maduras? O nosso pitch de venda, ele evoluiu tanto quanto as decisões que a gente toma, sabe? E isso é porque a gente sempre está aberto a ouvir a opinião do outro. Legal. Então eu vou ouvir o meu cliente, eu vou ouvir depois a opinião dos guris, da pessoa que está junto naquela reunião, porque daqui a pouco se vem alguém do atendimento junto na reunião de vendas, ela pode me dar um feedback, sabe? Eu posso entender, eu vou dar um feedback para ela, vou dar uma ideia para ela de como construir a mensagem que a gente quer passar. Então, todo esse crescimento, toda essa evolução que a gente teve, sabe? Ela é muito sinérgica com o que realmente nós somos, sabe? De realmente estar disposto a melhorar todo dia. Cara, sensacional. Sensacional mesmo. Eu queria reservar um tempinho pra gente falar um pouquinho sobre o futuro aí, porque a gente falou bastante sobre como vocês estão posicionados hoje, que, diga por sinal, que diga-se de passagem, aliás, que é muito bacana, assim, ver que vocês estão conseguindo manter essa cultura, porque, cara, a gente vê um movimento totalmente louco, assim, frenético de performance, que é o que eu já citei em alguns momentos. E é legal ver que vocês conseguem manter essa essência, tipo, propositalmente, né? E manter alinhados isso e crescer no meio disso, né? Porque isso é legal pra caramba. Mas assim, olhando pro futuro, e aí trazendo principalmente o ponto da inteligência artificial, que, cara, é a enxurrada né, que ganhou espaço aí no último ano, nos últimos 2 anos também eu acho mais forte, né? Que já vem de muito tempo, mas agora principalmente, porque invadiu o copy, invadiu o design, invadiu o web design, né? Assim, falando só do nosso mercado, se tu vai para outros mercados é loucura. Agora vídeo cada vez mais, né? Então, assim, o tráfego, porra, eu tô implementando aqui, logo vou ter, quem sabe quando esse episódio sair eu já terei, eu tô implementando uns agentes para subir anúncios para mim, cara. Então, assim, não sei se vai funcionar ainda, mas, cara, se funcionar, ela vai ajudar demais, né? Demais, mas ela relação à ainda precisa eficiência, do humano, né? O humano ainda dá o prompt perfeito. Esse é o ponto. Né? E assim, vocês que são profissionais criativos, essa essência, essa veia, principalmente da criatividade, como que vocês estão lidando com a inteligência artificial? Como que vocês estão adotando a inteligência artificial? Porque não adotar também é um risco muito grande no momento que nós estamos, até porque o cliente já tá, né? Cara, meus clientes, o que tu tem de... Assim, então, como que vocês estão olhando para isso e como vocês acreditam, para onde vocês acreditam que vai esse processo aí? Quer falar, John? Pode começar. Tem muita informação aqui que eu tô... Eu falei com a IA. Eu fiz uma pergunta pra ela, pra ti. Fala aqui, ó. Isso, pede no mim. Só deixa eu ler ela. Vai lá. A IA tirou o luxo do tempo criativo. Agora você pensa com clareza e vira refém do excesso de opções. Caramba! Ela realmente, tu tá cheio de opção. Só que não é sempre... Tu não vai escolher a melhor opção sem tu ter muito conhecimento profundo do cliente. É verdade. Tu consegue fazer muita coisa, mas tu te aprofundar e sentar no cliente no onboarding, a IA não vai fazer. É verdade. A IA não vai fazer o conteúdo real que a gente faz. A gente vai lá, a gente tava no P05 essa semana, a gente ficou 7 horas produzindo conteúdo lá. Cara, em cima de uma história que foi criada por pessoas, que foi organizada por uma IA. Né? Então,
pessoalmente, né? Eu sou um adepto da IA. Eu uso a IA todos os dias. Eu uso a IA para copy, eu uso a IA para estratégia, eu uso a IA para guia de planejamento, mas eu nunca deixo a IA criar para mim, né? Então, a IA não tem a empatia ainda de sentar na frente do cliente, entender qual é a emoção, qual é a dor, qual é o sentimento que essa pessoa tem com o negócio e as pessoas que adquirem aquele produto, aquele serviço, contratam aquele serviço. Então a IA está aí, né? Ela vai nos trazer um potencial produtivo maior, cada vez maior, e a gente não faz ideia de como vai ser daqui a um ano, porque hoje a gente não fazia, há um ano atrás a gente não fazia ideia de como é que poderia estar. Essa IA que está agora, mas ela sempre vai ser uma obsoleta daqui a um ano. É verdade. Sempre vai ser uma pessoa que vai estar ali atrás, um humano que vai estar ali atrás guiando essa IA. Né? Então a gente adota, hoje a gente tem a IA generativa desde da estratégia até a parte visual, né? Agora na parte de vídeo também implementando ela cada vez mais, assim, seja talvez não ainda na parte visual do vídeo, mas uma narração, em detalhes também, uma coisa assim. Correção de detalhes. Sim. Às vezes tu tem uma foto maravilhosa ali e tu precisa que ela tenha largura maior. Cara, tu tinha que reconstruir na mão, sabe? O designer absurdo. da minha época, que é um pouco jovem, há mais tempo, como você comentou, a gente fazia na mão, a gente refazia o cenário se precisava. Agora tu tem aquela ferramenta ali que também te ajuda. Esse processo que ajuda, é daí que a gente parte, tipo, de ter um sistema que vai ajudar, a gente até busca outras IAs que possam nos ajudar, é a otimizar o tempo para nós termos mais tempo de ser criativo. Legal. Destravar alguma ideia, né? Porque a gente tá ali e a nossa mente ela tem um limite de pensamento por minuto, por segundo. A IA não, né? Ela traz uma enxurrada de possibilidades e aí a gente pega... Quase que instantâneas, né? Ainda mais instantâneas, a gente pega daquilo ali, aquelas que fazem sentido e constrói a partir delas, né? Então é uma grande ferramenta para aumentar o nível de produtividade, para fazer às vezes pensar alguma coisa que a gente não tinha pensado, né? Mas também a partir de inteligência, né? De gerar dentro dos agentes, por exemplo, habilidades, gerar conhecimento em cima daquela IA para a partir dali fazer uma construção que não seja comum, né? Porque a IA vai ser cada vez mais utilizada, vai ser usada por pessoas que não são profissionais, daqui a pouco da área da publicidade, do design, né? E uma coisa que a partir disso pode acontecer, que eu, assim, quando eu penso lá na frente, eu vejo acontecendo, é o comum sendo visto, né? Então, muitas coisas genéricas, né? O genérico, não o comum, mas o genérico. E o uso da IA vai ser escalado e as pessoas que entenderem, se aprofundarem em como usar a IA com o conhecimento humano, com o conhecimento de psicologia, com o conhecimento de design, com o conhecimento de estratégia, vai escalar a produtividade de maneira não genérica, de maneira que ainda se diferencie, que ainda crie histórias, sabe? Que ainda conecte pessoas. Cara, esse Até é o ponto, porque né? a IA, ela é ensinada artificialmente, né? Exato. Então, assim, para ela ser ensinada, tu precisa estudar. Então, a tua inteligência vai guiar a inteligência que tu tá criando. É isso aí. Então, quanto mais inteligente, mais estudioso tu for, quanto mais informação tu tiver, quanto melhor for a tua base, mais forte vai ser o teu uso da IA. E daí tu vai andar na frente. Porque fugir disso é burrice, né? Eu, particularmente, inteligência artificial, beleza, é um nome adotado, né? Mas eu não gosto. Tá? Eu não gosto do nome inteligência artificial, é uma máquina. Quem tá atrás precisa ser inteligente, sabe? Quem tá guiando essa máquina precisa ser inteligente. Né? Então... O chat GPT, tu tá na lista do chat GPT agora. Pode vir. Eu vou dizer. Lista negra do... Eu não Eu vou chamar uma de gente. Eu também não. Lá na agência tinha a menina lá. Eu vou te Isa. tirar da tomada, hein? A gente tá aí trocando uma ideia lá na agência. A Isa maltratava o chat dela. E daí eu falei assim: olha, não faz isso que na revolução das máquinas. Pois é. Aí ela disse: eu vou jogar um balde d'água nele. Mas tu sabe, Isso sabe é que falar obrigado, bom dia, essas coisas tá gastando uma fortuna dos tá só caras, gastando, né? né? Mas ele gosta, porque como é que é
o criador, o Sam Altman, ele disse que, claro, aumenta, né? Mas ele realmente trata melhor. Se tu tratar ele bem, ele te trata melhor. Loucura. É a personalidade que tu cria ali dentro. Isso tudo só até a gente descobrir que a gente tá na Matrix e que se a gente tomar uma pílula, a gente vai sair dessa realidade. Acabou o episódio. Não, muito bom, cara. Eu, assim, a minha maior preocupação, e eu acho que o cara que é o profissional que mais vai se frustrar com a inteligência artificial, profissional, eu digo empresário, é esse cara que quer contratar uma agência para terceirizar tudo. Sabe? O cara que é tipo, resolve meus problemas que eu não quero me incomodar com nada. Porque essa pessoa, ela vai enxergar a inteligência artificial como a solução para os problemas. A solução barata para os problemas. Exato. E que, vai fazer como eu... Cara, a inteligência artificial é uma ferramenta. É uma máquina, é uma ferramenta, entendeu? É uma ferramenta. É que nem um programa, um Adobe... Exato, enfim. é uma ferramenta, igual Photoshop, igual qualquer coisa, exatamente. E assim, se tu não tiver toda essa inteligência, né... essa capacidade de inteligência para construir, para utilizar como uma ferramenta, o que vai acontecer? Essa solução genérica e cada vez vai desconectar mais. E aí nós estamos no momento onde cada vez mais é importante conexão com o público, né? Com a tua persona, para te conseguir conectar, não só na venda, mas para tu gerar uma conexão real com ela. E aí tu vai ter uma solução genérica que vai o quê? Vai desconectar. Vai desconectar, vai esfriar cada vez mais. Vai totalmente ao contrário do que a gente acredita. Sabe o que é legal disso aí? Quantos anúncios a gente vê hoje por dia? Centenas. E qual é o movimento que acontece quando a gente vê centenas de anúncios? A gente é treinado a ignorar eles. É verdade. A inteligência artificial tá ali, cada vez as pessoas mais estão usando isso. O mundo da publicidade entende. Eu olho para uma imagem, olho para um vídeo, eu sei, isso aqui foi feito por IA. As pessoas, às vezes, que não estão dentro disso, elas ainda não entendem isso. Mas vai chegar um momento que elas vão olhar e pensar, isso aqui foi feito por IA. Sabe? E vai ter essa visão de, tipo, talvez... eu sou uma pessoa, eu quero me conectar com algo que faça eu fazer sentido nesse mundo como um humano, e eu não vou ficar ouvindo uma marca que faz o tempo, só se comunica com IA. Faz o texto produzido por IA, faz a imagem produzida por IA. Sabe? Então... Esse movimento vai acontecer do consumidor final. Daqui a um tempo ele vai olhar e vai dizer, isso não é real. Isso daí não é a empresa. E aí vai aparecer lá o dono da empresa, em algum momento eles vão dizer, tá, mas eu via isso, agora eu vi isso. O que é real, né? E então, se usar de uma forma errada e mal feita, acaba até descredibilizando a marca, sabe? Tu tem que ser criativo para usar IA, né, cara? Tem que ser criativo. Então, assim, eu vi um vídeo hoje de IA, acho que eu até te mandei ele. Cara, achei o vídeo incrível. Ele ficou muito bom. Que The Last of Us tá bem alta, né, agora. E eu vi um vídeo se The Last of Us fosse no Brasil. O cara gerou as imagens no chat GPT, umas imagens realistas, né, no chat GPT. E depois ele animou num outro programa. E, cara, ficou muito legal. Ficou eles caminhando ali em cidades do Rio de Janeiro, como se elas estivessem num momento pós-apocalíptico de The Last of Us, sabe? Foi muito legal. Mas por que foi legal? Porque foi criativo. Sim. Foi bem feito, foi criativo. E tá no timing, né? E outra coisa, para quem acha que só porque a inteligência artificial é muito rápida, eu tenho certeza que aquilo ali que foi feito, cara, demorou, velho. Trabalheira. Demorou, uma baita de uma trabalheira. Com certeza. Porque o resultado ficou incrível. E no final das contas é trabalho, meu. Porque tu tem que gerar a imagem, tu não gera de primeira. Tu tem que acertar qual é o tipo de imagem, quais são os locais. Depois tem que fazer os vídeos, daí anima. Tem um dos takes ali que dá pra ver que, assim, uma parte da imagem tá fixada. Assim, a Ellie, ela tá simplesmente parada como uma imagem fixa. E o resto se movimenta. Entendi. Então, assim, é o olhar que a gente vai dar em cima disso, né? Então, acho que essa criatividade, essa inteligência é o que realmente vai diferenciar quem sabe usar IA hoje e amanhã, né? De quem vai só construir conteúdo genérico. Adorei essa fala. Vou me apropriar dela também. Realidade daqui a 2 anos, todo mundo assim, com chip na cabeça. Foca os 3D, já era. Corta agora e vai agora. Muito bom. É imprevisível também o avanço de tudo isso. Cara, né? provavelmente todo mundo tá errado. Essa é bem a verdade. A IA sabe mais do que nós. Com certeza. Até porque eu tava estudando a parte responsiva da IA generativa, né? Que ela também vai se adaptar a essas diferentes narrativas. Então, eu posso ter uma campanha, lançar lá uma narrativa, uma persona, um público, né? E ela, a partir disso ela vai desenvolver, vai fazer uma copy para ti, uma copy para ti, uma copy para mim, uma copy para mim.
e vendendo o mesmo produto, né? Então, até a gente chegar Não, nesse absurdo, ponto de o Vale da Estranheza, assim, tem um processo que vai até lá e, assim, quem não usar IA vai ficar para trás. Total. Quem ser dependente da IA vai ficar para trás também. É verdade. Quem souber usar, A encaixar isso ferramenta, dentro da nossa introduzir sociedade. a ferramenta no processo, evoluindo o processo, aí vai ser diferente. É verdade. Tinha que fazer um e-mail comercial. Cara, e-mail comercial, pensa. Foi a única abertura que a gente conseguiu com uma empresa. Caramba. Empresa gigante, assim. Manda e-mail. Cara, não tem um WhatsApp. E-mail. Puta merda. Daí eu pensei, como é que eu vou me comunicar com uma pessoa que eu não conheço Uma primeiro? frieza que Aí, tá assim, louca. eu até conheci uma pessoa, um amigo em comum, daí eu fui lá nesse amigo em comum e perguntei como é que a pessoa era. Ela é bem séria, bem assim, puta merda, cara, totalmente diferente de como eu sou, sabe? Como é que eu vou gerar conexão? Fui no chat GPT, coloquei um prompt, cara, depois ele me deu uma resposta, ficou bem legal isso aqui. Fiz os ajustes, né, de comunicação para trazer para minha comunicação, porque o dia que eu me comunicar com a pessoa, ela Não vai precisa ser saber que daquela sou forma. eu Com me certeza. comunicando com ela. Então eu trouxe para mim, mas cara, ele tirou um peso das minhas costas, porque eu fiquei assim 2 dias me enrolando para escrever um negócio, que eu fui ali no chat e ele me ajudou a desenrolar. Então é o uso inteligente da inteligência artificial que realmente vai nos levar para o próximo nível. Né? Legal. Muito bom, galera. Já partindo aí para os finalmente, eu queria de vocês algumas dicas práticas. Quer dizer, não precisa ser práticas, dicas no gerais para profissionais que estão nos assistindo. Porque tem bastante gente vindo para o nosso mercado cada dia mais, né? Se interessando por esse mercado, porque é um mercado bacana, que falta mão de obra, né? Aproveitando aí o momento. E assim, como que essas pessoas, o que vocês diriam para essas pessoas? Seja um designer que está se formando, um videomaker, um gestor de tráfego, um copywriter, enfim, essa galera que tá no meio, tá olhando para esse mercado, mas tá no meio desse turbilhão de informações e de ferramentas e vai acabar. O cara começou a estudar design agora e estão dizendo que o designer vai morrer. Sim. O que vocês deixariam de conselhos aí, dicas para esse cara? Tem que viver o design, tem que viver a publicidade. A gente falou hoje exatamente. A gente vive a referência no dia, a gente caminha na rua, tu vê um outdoor, tu vive aquilo, tu pensa como eu faria melhor aquilo ali. Não tem como tu achar que o Luciano trouxe bater um ponto. Tu bater um ponto na entrada, tu vai ser criativo, tu vai bater um ponto, tu vai sair, vai ser... Acabou a criatividade. Essa aí a gente não vive em ruptura. Respirar aquilo. Então, se tu busca publicidade, design, saiba que você vai viver aquilo profundamente para ser uma pessoa que tenha um diferencial. Porque se tu for raso também nisso, tu não vai ser diferente, né? Eu tava viajando nisso essa semana. Consumir todo o conteúdo, ser um profissional naquilo, adquirir conhecimento diário. Uma coisa que o Diego falou uma vez, há anos atrás, eu nunca me esqueci, se eu estudar 30 minutos sobre algo todos os dias, em um ano eu vou ser especialista naquilo. É verdade. Mas além disso, tu é criativo, tu não pode ficar só nisso, né? Então, consome uma música diferente, consome um filme que Respira tu nunca... isso tudo, né? um tipo de filme que tu não gosta. O exemplo da Brilha Sul ali, do Brilha... o roteiro do vídeo, eu tinha assistido dias antes um tipo de vídeo que eu nunca consegui me conectar com filme de super-herói. Então, Olha aí. Desculpa, pessoas. Pessoas que Não, gostam. trouxe o cara errado pro podcast, cara. Não, corta tudo aí, esquece. Eu até tentei. Acabou. Eu até tentei. A Marvel tava ali com o contrato quentinho. Não, mas, em minha defesa, o Ultimato ficou do caralho. Mas eu assisti um filme que tava totalmente fora. E dias depois, eu imaginando o roteiro, já imaginando a fotografia daquele roteiro, eu percebi que teve influência na parte de cor que eu tô imaginando para esse vídeo de lá. Entendi. Então, consuma conteúdo que sai da caixa, assim. Tipo, cara, eu nunca fui num teatro, vai num teatro. Tu vai ter um lugar diferente, faz um caminho diferente. Isso aí, tu viaja. faz determinada coisa todo dia, faz o caminho diferente. Entra no escritório e faz um caminho diferente para chegar até a tua mesa. Isso é incrível, né, cara? É tão simples, mas é muito totalmente. Às vezes absorve a demanda que tu vai ter e não o executa na hora. Eu entro Vai por fazer outra portas coisa. diferentes. Olha aí. Eu entro por portas diferentes. O Luciano até fala isso pros clientes. Às vezes eu absorvo uma marca,
Eu leio o briefing da marca e eu começo e não acabo. Eu vou executando ela porque cada dia eu vou vivendo uma experiência nova, eu vou consumindo outro tipo de conteúdo, vou a fundo no conteúdo que eu busco como referência desse cliente. Ali dentro, às vezes, eu consigo brilhar uma ideia completamente diferente do que o processo padrão de executar do início ao fim, sabe? E eu até comentei, às vezes eu deixo a marca pronta na sexta-feira, eu passo o final de semana, eu maturo a ideia e às vezes já acontece de eu, no final de semana, mudar a marca para apresentar ela na segunda, terça-feira, sabe? Então, o processo de amadurecimento dela, de trazer referência diária, nutrir referência, muita referência e referências boas, né? Porque não adianta tu buscar referências ruins. Consumindo muito isso, cara, tu vai ser muito criativo. A gente faz aprovações internas, né? A gente faz ciclos de aprovações internas. Já aconteceu de a gente aprovar 5 vezes uma marca. Tá muito legal. De repente aparece, e olha isso aqui. Eu, cara, mas já tá aprovada. Não, mas é que eu pensei diferente, agora eu fiz assim. Tudo com um porquê, cada vez melhor. E fica melhor, aí que tá o ponto. Então é muito bacana, assim, eu acho que é isso, assim, a pessoa tem que ser muito curiosa. Quem gosta de comunicação, quem entra nesse... Não é só na comunicação, mas assim, a gente tá falando especificamente sobre o nosso setor, né? Então a pessoa tem que ser o eterno curioso. Ele tem que consumir, cara, eu já entrei na sala, olhei o Jonathan assistindo o desfile de moda, cara. Cara, ele tava construindo design, mas ele tava assistindo um desfile de moda. Então, assim, é realmente consumir coisas diferentes, é estar aberto a consumir. Eterno curioso, tem que buscar. E assim, eu bato muito no ponto de que as pessoas precisam ter conhecimento técnico. Assim, muito. O conhecimento técnico não é que tu vai pegar e vai fazer uma dissertação pro teu cliente, mas o teu conhecimento técnico ele vai te dar embasamento para defender absolutamente tudo que tu precisa pro teu cliente. Então, a gente precisa ter conhecimento técnico. Os guris estudam muito, eu estudo muito, cada um no seu padrão. O meu padrão, eu tive um padrão de estudo tradicional. Então, eu tenho faculdade, tenho 2 pós-graduações, mais um monte de curso. Então, assim, é um formato técnico de se desenvolver. Os guris têm o formato técnico deles de se desenvolver. Estudos, referências, buscas. Mas a gente tem que virar o chato. Eu, que não sou designer, eu vou para um lugar, daí eu penso... isso aqui tá desalinhado. O cara vira que eu falei, o cara vai viver aquilo. O cara vai estar no ambiente e vai falar, meu Deus, aquilo tá... Tu olha um cardápio e pensa, meu Deus, fizeram com o pé esquerdo esse cardápio. Assim, então, eu sou assim chato com as fotos do cardápio. Essa foto desse cardápio tá horrível. Muito bom. Então é realmente isso, assim, tudo que a gente falou aqui é super verdadeiro, a gente vive isso, né? Somos seres humanos, então a gente realmente tem essa questão de entender que não somos perfeitos, estamos sempre buscando uma melhoria. Então, assim, essa melhoria vem na busca de referências, vem num estudo, vem em aprender numa reunião que tu não foi tão bem, num material que tu não desenvolveu tão bem. E a vida é assim, tu não vai fazer golaço todo dia. É verdade. Então, tu tem que se preparar para poder, na hora que importa, tu tá pronto para fazer aquele gol, fazer aquele golaço. Isso podia, frase de caminhão, de para-choque de caminhão, hein? Tu não vai fazer golaço todo dia. Essa a gente fala sempre, Léo. Caramba, velho. Porque a galera às vezes quer realmente fazer golaço toda hora. Isso aqui é cansativo. Sim. Toda hora querer brilhar. O profissional criativo, ele tem muito essa veia artística, né? Sim. Então, e o artista, cara, eu acho que talvez é a coisa mais difícil de tu tem que formatar, aprender a lidar né? muito com a frustração. Né? Cara, porque assim, tem dia que tu vai ser o gênio, no outro dia tu, você não quer nem sair de casa, né? É louco isso. Eu quero deixar vocês aí um espaço pra vocês fazerem o pitch de vocês, obviamente, mas eu queria que vocês falassem, antes de dar as redes sociais aí da DS, claro, a galera já vai estar aqui na descrição, mas antes de vocês fazerem o pitch direto aí, contarem o que significa, assim, de forma breve, eu sei que seria complexo, mas de forma mais breve, o que significa ser 360, né, que é como vocês se posicionam hoje, e aí essas áreas diferentes, que entre aspas, diferente do branding, da performance, do design, da web, enfim, porque vocês tocam em todos esses pontos aí dentro do dia a dia, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como é isso, para quem tiver interesse em conhecê-los e contratá-los aí. Bom, vai para atendimento, vai lá, nosso vendedor. Ser 360 é Cuidado, realmente... hein, você vai comprar. Eu tenho uma frase que eu falo assim para os clientes, eu digo, cara, o que tu pensar de marketing
e comunicação a gente faz, a gente entrega. Excelente. Porque nós temos especialistas em todas as áreas, né? Legal. Então, eu sinto muita tranquilidade em poder dizer, cara, sim, se tu quiser performance a gente tem, sim, se tu quiser design a gente tem, sim, se tu quiser vídeo a gente tem, sim, se tu quiser design a gente tem tudo. A gente realmente entrega tudo. Por ter pessoas, por ter profissionais especialistas nisso. Que nem eu disse lá atrás, na contratação, quando a gente vai colocar alguém na equipe, a gente olha os gaps que a gente tem. Eu não contrato alguém para ser igual a mim. Eu contrato alguém para ser melhor que eu. Então a gente contrata profissionais pela capacidade que eles têm hoje, mas que eles vão ter no futuro. Né? Eu acho que ser 360 é realmente poder entregar tudo. Né? Então, sendo bem dinâmico, assim, né? Não sendo técnico, mas sendo bastante dinâmico. É poder entregar tudo. Então, pensou em comunicação, nós entregamos, né? E em relação até a questão de formato, assim, somos diferentes por essência. A gente vai olhar para cada negócio, né? Todos os negócios, independente de tamanho, né? Todos têm importância lá dentro. Então, realmente, as pessoas que são nossos parceiros já sabem disso, mas os futuros parceiros também, eles vão entrar com uma empresa que vai se preocupar no resultado que ele vai ter. Legal. Que vai ter a preocupação no resultado, que vai se frustrar. Vai se engajar com a marca. Vai se frustrar se não alcançar. E vão ter momentos que a gente não vai alcançar todos aqueles resultados que a gente imagina. Verdade. Sim, ser verdadeiro também faz parte de vender. Então, assim, a gente tem muita história bacana, muitos momentos legais, a gente tem uma experiência muito vasta, a gente tem especialistas nas áreas, setorização bacana, a gente tem realmente uma equipe muito engajada. Pô, cara, tu vai contratar uma agência e tu vai ter 8 pessoas te atendendo. Isso assim, não... Cara, pensa botar 8 pessoas dentro da tua empresa. 8 especialistas. Sabendo o que estão fazendo, sabe? Sim. Sabe que não é pegar o estagiário, não é pegar 8 estagiários com todo respeito. Eu já fui estagiário, todo mundo aqui já foi estagiário. E tem espaço pra ele, continua sendo. Na época de estagiário, eu não fazia. Não tinha como, sabe? Uma pessoa não faz tudo bem feito o tempo inteiro. Então, é realmente... A Destra, ela se preocupa em entregar tudo e entregar tudo muito bem feito e, por isso, especialistas nas áreas. Legal. Então, e essa especialização a gente faz questão de especializar mesmo, né? A pessoa do setor que ela tá, ela vai se especializar em cursos específicos daquilo para potencializar ela mais, né? Tem esse gap dentro da Destra, tem o gap de aprendizado, né? A gente quer que as pessoas aprendam mais. A pessoa precisa ser técnica também, né? Então ela precisa estudar para ser técnica. E a gente realmente traz isso para as pessoas. E uma coisa legal assim do 360 que a gente leva para as pessoas, para os nossos parceiros, desde o lado da negociação, é estar todos amarrados à essência da marca em todos os canais, né? Então, o atendimento sabe a essência da marca, o fotógrafo sabe a essência daquela marca, o cara que vai captar o vídeo sabe a essência daquela marca, ele está envolvido lá no brainstorm, lá do onboard, está envolvido nos brainstorms de um projeto específico. Legal. Né? O designer, o social media está ali todos os dias inserido dentro da essência daquela marca. Então, aquela comunicação de ponta a ponta, em 360 graus, ela está amarrada em cima de um objetivo, em cima de uma história, em cima de uma construção em conjunto, cocriação, que é o que a gente traz desde sempre. E né, focado em resultado. O resultado, e daí, de novo, o que é resultado? É o objetivo de cada cliente. Claro. Então a gente tem essa maleabilidade de entender o objetivo do cliente e entregar o resultado para ele. Porque cada cliente tem a sua necessidade. Eu preciso entender, não adianta eu entregar uma fórmula para todo mundo. Não é todo mundo que quer um lead, cara. Não é todo mundo que quer um lead. E não é todo mundo que precisa de um lead. É verdade. Então, assim, a gente precisa entregar o resultado que o cliente precisa. E o nosso foco é entregar o resultado para o cliente. Eu olho para o cliente e eu penso, cara, qual é o resultado que eu preciso para ele? Então, quando a gente faz reuniões sobre o cliente, os brainstorms, os briefings que a gente trabalha, qual é o objetivo do cara? Lembra lá que a gente falou do plano de negócios? Tem que retomar o objetivo, isso. Até com ele, porque às vezes o objetivo dele muda na cabeça dele e até não chega até a gente. Sim. Mas reuniões diárias não, né? Mas semanais, quinzenais, fazem com que a gente consiga sempre realinhando a estratégia para ela ficar... Ela não é engessada, né? Então a gente molda ela. As tendências a gente sempre tenta pegar a tendência. Não é uma tendência de uma dancinha, é a tendência de como se comunicar da melhor forma. Então a gente identifica uma tendência aparecendo,
A gente pensa como essa tendência encaixa numa Sorvebon, numa de Napoli, numa Unicred, como ela vai se encaixar nesses clientes. Cada um tem uma forma. Eu falei 3 marcas que são completamente diferentes. Verdade. E não vai encaixar a mesma tendência nas 3. Mas a gente sempre tem que estar atento a fazer a melhor forma com que a tendência encaixe naquele cliente. Nem todos vão se encaixar. Mas aí, por a gente fazer esse 360 de uma forma com maestria, a gente sabe aonde trazer a tendência e qual é a tendência exata a executar para esse cliente. Né? Massa pra caramba. Muito bom, galera. Eu acho que... Só complementando daí o pitch, né? O @agência destra, né? Perfeito, isso aí vai estar na descrição também. www.agenciadestra.com.br. É um sitezão bacana pra caramba que vocês têm lá. Nosso site, Porra, duvido você olhar o nosso site e não pensar, eles são criativos. Um sitezão bacana pra caramba. O Insta também, cara, vocês têm uma comunicação muito legal, assim. É melhor eu falar do que vocês, né? Porque daí não, né? Obrigado. Porra, uma comunicação massa pra caramba. Eu vou te dizer sobre comunidade, o nosso Instagram, quem cria os conteúdos é a nossa galera, eles Olha vão lá, aí, que massa, cara. e é tudo Isso é muito gerenciado por legal, eles. cara. Porque assim, se a gente vai olhar no geral, a comunicação da maioria das agências é ruim, né, cara? É assim, no geral, digo, óbvio, tem boas, assim, padrões, mas... né? É, muito padrão, entendeu? E isso é um ponto legal, acho, da comunicação de vocês. O que o Jonathan falou é muito legal, cara. É muito legal. E talvez as pessoas não percebam na hora o que ele quis dizer. Cara, a comunicação é feita pela galera. A comunicação, ela mostra o senso de comunidade da galera. Total. O senso de comunidade mostra a unidade que nós temos. Então, não é o Luciano pensando o conteúdo, não é o Jonathan falando o conteúdo, não é o Diego que tá lá desenhando o conteúdo. É a galera fazendo. Então, assim, é óbvio que a gente participa, né? Sim, sim. Mas, assim, a cultura tá enraizada. Né? Então, se a gente vai pensar em senso de comunidade, ela realmente existe. O Instagram é a prova disso. Cara, sensacional. Galera, nosso conteúdo é infinito, né? Assim, nós falamos de uma forma bem geral. Cara, eu nem li as perguntas que eu tinha preparado aqui, na boa, porque assim, se eu fosse ler tudo, é infinito. E assim, a gente tem tantas possibilidades, né? Sim. Mas o que eu gosto de fazer quando termina de forma tão boa assim, é deixar as portas abertas para quem sabe futuramente um segundo episódio. Né? Vai ser um prazer, cara. A gente conversar sobre algum tema em específico. Daqui um ano a gente pedir desculpa pro chat GPT e falar, né? Foi tudo diferente, sei lá. Eu não falei isso aí, né? Foi o Jonathan. Arranjei encrenca com o chat GPT com a Marvel. Verdade. Tô ferrado. Verdade. Não, nem foi só com a Marvel, né? Pô, vamos botar a Disney, DC, vamos botar todo mundo aí, porque... Tá, não vou sair daqui hoje, vou ficar bem quietinho. Eles vão te pegar. Ele vai deitar de noite, assim. Vai sonhar que eu falei? Vai, sério, sim. E não tem corte, vai tudo pro ar aqui. Mas muito bom, galera. Agradeço demais aí vocês terem topado o convite. Eu sei que é sempre... apesar de ser legal, é sempre um desafio, tem que tirar o tempo e exposição Foi também. sensacional. Então, sei que é bacana. Muito obrigado por ter topado o convite aí. Foi um prazer, né, tê-los à mesa. Espero que a gente tenha isso em outros momentos. Eu te agradeço também. Muito obrigado, Douglas, pelo nosso espaço. Também bom, queria galera. agradecer, cara. Foi um prazer estar aqui, né, pessoalmente, conhecer e participar Legal. disso. E com certeza ficamos à disposição para um segundo episódio e com as portas abertas também. Não só para ti lá na agência, mas para todo mundo que quiser conhecer a Destra. Legal. Isso aí, baita podcast, muito legal a conversa. Vários conteúdos legais que a gente falou Muito aqui. agregador, né? E assim, ó. Parabéns. Obrigado e parabéns. Muito obrigado, galera. Muito legal. Parabéns Muito pela obrigado iniciativa. mesmo. Bom, vocês já estão acostumados aí com a nossa pegada, né? Muito bom tê-los, todo mundo aqui. E vocês veem o quanto é legal a gente trazer pessoas também do nicho, do próprio segmento. Sempre que eu trago pessoas do marketing, a gente tem conversas enriquecedoras de formatos diferentes, pessoas que pensam... às vezes, assim, a gente vive o mesmo dia a dia, mas em contextos diferentes, né? Com situações diferentes e algumas similares, outras têm soluções diferentes. Então, acho que é muito agregador, né? E a ideia é trazer isso também para nossa audiência, né? Porque, assim, às vezes a pessoa ela fica presa só na sua bolha, só no seu dia a dia, só naquilo ali, ou ouvindo só os gurus. E, cara, a gente tem tanta gente boa aqui na nossa região, próximo, sabe? Tem tanta riqueza próxima a gente. Então isso é muito legal. Foi um prazer ter vocês aqui mais uma vez. Foi um prazer ter a audiência de vocês em mais esse episódio do Dogcast. E eu vejo vocês no próximo episódio.